Senhores, o problema é muito simples. Nesta gravação que vocês vão ouvir agora com o Thiago, estava correndo tudo bem, apesar de alguns problemas técnicos de internet. Estava correndo tudo legal. A gente sempre faz um esquema, que é cada um grava o seu áudio separadamente e depois manda, porque o Thiago ele tem o gravador de Skype, só que por algum motivo minha voz estava saindo, sei lá, com um efeito estranho, tava ruim minha voz no gravador dele, Skype. E aí a gente resolveu gravar por outro método, que era cada um grava seu áudio separadamente, aí ele manda pra mim, eu sincronizo tudo e aí depois eu mixo e posto. Que foi assim que eu fiz com todos os convidados, porque eu não tenho um programa para gravar. E aí tava correndo tudo certo, só que no fim da gravação, é difícil acreditar, mas dessa vez não foi incompetência da minha parte que tenha dado errado. Pela primeira vez na história desse podcast, algo que ocorreu de ruim não foi por parte da minha incompetência. O que ocorreu foi que o meu notebook, ele é um guerreiro. Ele me acompanha desde 2012, ele tem exatos 8 anos, agora em 2020. Pra você ter uma ideia, ele ainda tem um Intel Dual Core. Então, mas ele tava tudo bem com ele, ele roda CS 1.6, então você já dá pra ver a qualidade desse PC, né? De última geração. Só que o problema foi que há algumas semanas atrás ele começou a aleatoriamente dar tela azul. E quando eu digo aleatoriamente é bem aleatório, ou seja, ele pode tanto ficar ligado 6 horas funcionando tranquilamente, quanto ele pode ficar 5 minutos ligado e dar tela azul. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, mesmo sabendo desse risco de dar tela azul, eu decidi gravar com o Thiago, porque eu não me vejo em um futuro próximo comprando um PC novo, porque eu não tenho dinheiro para isso. E muito menos o dinheiro que eu já tenho eu vou gastar tudo com um PC novo. Mas eu tenho outras formas de gravar. Pelo celular eu vou arranjar outras formas, e aí foi isso que aconteceu no final. O meu PC estava com 1h40 e pouco bem no final do áudio vocês vão ouvir, porque eu vou deixar só o momento que eu caio aqui. O Thiago falando é engraçado enquanto eu tô caindo, quando eu tô caído, que meu PC deu tela azul. E aí quando eu voltei pra chamada, aconteceu de conseguir salvar o meu áudio. Salvou o meu áudio. Só que o problema é que quando eu vou abrir ele no Audacity, ele tá corrompido. Ou seja, o Audacity salvou, só que o arquivo está corrompido, então não tem como eu pôr o meu áudio. Aí vocês estão se perguntando: mas então vai ser só o Thiago falando? Não. Aí que vem o milagre. Jesus olhou para baixo e disse: não, esse podcast tem de ser divulgado, vocês falaram muita bosta, muita merda, nossa, esse podcast foi só da cáustica, assim, primeira hora correu tudo tranquilo, e depois já foi só da cáustica, tiro para todo lado, vocês vão entender o que eu tô falando, eu já vou deixar avisado que tem polêmicas aqui. Como o Brian lá do Decadência ficava, polêmicas, muitas polêmicas. Depois de uma hora atacamos celebridades da esgotosfera e da podosfera, destilamos o ódio aqui, só da cáustica pura, então já fiquem avisados. Destilamos o ódio no Ceará, destilamos o ódio enfim, até nem o estado se salvou. E aí que vem o milagre. Quando o Thiago foi ouvir o áudio dele, eu não sei como, eu imagino que ele estava gravando sem fone, alguma coisa assim, porque o meu som saindo pelo computador dele. Eu já fiz isso, eu tava gravando sem fone, e quando eu gravo no Audacity, o próprio computador do PC do notebook pega o áudio de quem tá falando. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que ele tava gravando sem fone,
E quando ele mandou, eu falei, cara, fudeu, meu áudio tá corrompido, tá uma bosta, não dá. Só que quando ele me mandou o áudio dele, ele falou, cara, é um milagre, vai tá tudo resolvido. Por quê? Porque minha voz saiu. Ou seja, minha voz tá lá no áudio dele. Era pra ser só ele gravando o áudio dele e eu gravando o meu. Só que, como eu falei, a minha voz está no áudio que ele me mandou. Só que é aí que vem a explicação toda para isso, para agora, que meu áudio, como o programa tá gravando da minha voz saindo do Skype, o microfone do notebook dele tá pegando isso, meu áudio ficou uma bosta. E assim, acho que os primeiros 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 30, eu fico um pouco inaudível e travando, mas depois disso começa a pegar meu áudio normalmente, só que baixo, ele fica meio baixinho. Mas ainda dá pra ouvir se vocês aumentarem o volume. E ele tá audível. É só no primeiro 1 minuto, 1 minuto e 30 que realmente fica cortando. Pode cortar de vez em quando, no áudio, pelo que eu escutei. E aí eu tava até pensando em não postar isso, porque... sei lá, cara, é meio ruim, né? Mas o problema é, a gente grava 1h40 e eu realmente gostei da nossa conversa. Tem muita coisa lá que eu gostei de conversar. E também, pô, seria uma puta sacanagem com o Thiago a gente ficar 2 horas gravando e por causa de um erro... um erro não, mas é uma infelicidade aqui no meu notebook, eu simplesmente dizer, não, deleta essa merda. E gravar outra vez, entendeu? Então eu resolvi postar e esse aviso todo foi pra isso. E também pra deixar bem claro isso, de que eu tô sem notebook, no caso, ele pode dar tela azul a qualquer momento, eu não vou ficar arriscando gravando, eu só tô usando ele agora pra editar isso aqui. E então eu vou ter que arranjar outra forma de gravar, seria no meu celular. Eu tô ainda vendo como farei. Mas é isso. Então fiquem aí com a nossa entrevista altamente cáustica. Cáustica, o caralho. Cáustica, porra. Laia. Fiquem aí com a nossa entrevista altamente cáustica, senhores. Um bom podcast pra vocês. Tem que mijar. Sim, e pior que eu já tô começando a sentir vontade de mijar, mas tá de boa. Senhores, a gente já deu tanto empecilho pra gravar essa porra, que eu tô falando, eu acho que o universo tá me dizendo o seguinte: olha, cara, grava com alguém diferente, você sempre chama o Thiago, pelo amor de Deus, você gravou uma vez com o Wilton e pronto, acabou, agora você só chama o Thiago. Mas eu respondo pro universo que é porque, pô, conversar com um ser diferente do Brian, que tem um QI mais 300, esse senhor tem um QI 5.000, então ele sempre agrega pro podcast. Então, é isso aí, senhores. Vocês vão ter que aguentar aqui. E como eu falei na minha última introdução, que eu apaguei, porque o Thiago falou que a outra ficou melhor, eu acho que essa foi a melhor de todas. Aqui é onde você vai escutar as merda que o Thiago não fala no canal dele, porque agora ele se tornou um ser iluminado, entendeu? Então agora no canal dele só tem excelentes ideias, reflexões e coisas interessantes. Aqui é a podreira, entendeu, cara? Aqui é só a merda, é onde o Thiago... quando ele cansa da intelectualidade, ele vem pra cá pra falar bosta. Bela definição. Mas cara, o apenas um cara cast se tornou o lugar onde nego vem nos comentários pra falar merda junto com a gente, cara. Esse virou apenas um cara cast. É assim que tem que ser, cara. Faz parte. Justíssimo. Dando uma pequena ideia para os ouvintes como tá o senhor Thiago hoje, para quem não acompanha, ele se mudou pela 10ª vez de casa, aparentemente. Pois é. Já se instalou aí na nova casa, tá tranquilo? Já, eu, tipo, na real, tipo, eu ainda tô ajeitando meu quarto, ele ainda não tá 90%, e já faz o quê? Já faz umas 2 semanas já da mudança, e mesmo assim ainda não tá 100%. Mas assim, eu diria que pelo menos uns 80% já tá ajeitado, e eu meio que ainda tô em processo de adaptação à minha nova morada. Assim, não é um lugar ruim, aqui onde eu tô morando, não é um lugar ruim, é um bairro bom até, um bairro assim, tranquilo,
é um bairro bem de gente idosa, então, tipo, não tem nada aqui, não tem balada, não tem movimento, não tem Entendi. porra Já nenhuma. entendi tudo, velho. Longe do puteiro, é foda, né? Mas cara, puteiro tem em toda esquina, cara. Basta, se eu quisesse, é só eu procurar que eu achava por aqui. Mas, Justo. obviamente, eu não vou fazer isso, já que eu tô namorando, então, né? Justíssimo, cara. Mas as putas que você vai encontrar por aí provavelmente deve ser as minas com sugar grandpa aí, né? Não é nem o sugar daddy. É, sim, sim. É o é... Ai, cara, que tristeza, meu amigo. Mas Mas que bom, cara. E você se mudou muito recentemente, não é? Você se muda muito de casa. porque a merda do meu pai tem cu pegando fogo. Ele não aguenta passar mais de 5 anos num lugar. E é por isso esse é um dos maiores motivos de eu estar querendo sair de casa. De eu, assim que conseguir uma fonte de renda estável, querer meter o pé daqui. Porque eu tô cansado dessas porra de mudança, eu tô cansado de. Ai, cara, eu só quero, sabe, estabilizar minha vida, sabe? Pegar um lugar bom pra eu morar, construir uma vida ali, ter um cachorro, um vira-lata, quem sabe um porquinho da Índia, minha wife, e é isso, cara. Eu tô de saco cheio já de mudança. E. Sei lá, cara, sei lá. Não que eu more nos lugares merda. Até hoje, nas últimas mudanças de lugares pra onde eu fui, eu morei em lugares bons, assim. Mas, cara, você já se mudou alguma vez? Já, várias vezes. E você deve saber então que é uma merda, certo? Ou você gosta de mudança? Cara, depende, assim, meu irmão, que era muito mais contra a mudança do que eu, teve umas vezes, é porque ele era criança, mas teve umas vezes que ele chorava pra sair do apartamento, não sei o quê, porque não queria. Mas, assim, o que me incomoda mesmo não é a mudança em si, é só, por exemplo, a encheção de saco, de caixa, de o caralho, mas eu nunca fui muito contra a mudança, não. Ah, Até porque, eu acho assim, a chato pra caralho. tendência é que eu sempre me mudava pra lugares, assim, melhores, entendeu? Então, Uhum. Ah, eu acho chato pra caralho. E tipo, uma coisa também que eu desgosto de mudança é que isso meio que, no meu ponto de vista, isso meio que demonstra uma instabilidade, sim, sim. um não contentamento, sabe? Tem que estar sempre em outro Você lugar, se tem que sente estar um sempre nômade. em. É, basicamente, sabe? Não consegue estabilizar a bunda em um lugar, não consegue ser feliz em um só lugar. Eu sinto isso profundamente com relação ao meu pai, que ele não consegue ser feliz estando em um lugar parado, sabe? Ele não consegue, saca? E eu quero o contrário disso, eu quero me estabilizar em um lugar e, tipo, sei lá, passar um bom tempo num lugar e foda-se. Saca? Não quero ficar nomadizando. O único negócio de nômade que eu quero fazer é no máximo viajar. Sei lá, fazer um tour pelo Brasil, tour pela América Latina, aí beleza. Agora, sabe, ficar mudando de morada eu acho isso uma merda. Até porque eu já morei, na minha vida inteira eu já morei em pelo menos uns 8 lugares diferentes. Então, Porra. incluindo estados diferentes. Já Aí, morei no Rio de aí realmente é Janeiro, foda. já morei em Fortaleza, já morei em São Luís, já aqui em Campinas já morei em uns 4 bairros diferentes, pelo menos, e um em cada extremo da cidade. Enfim, é uma merda. É, só o Fernando materializa aqui. Não, não, São José eu nunca nem É, cheguei perto. isso aqui. Não, é foda mesmo, cara. Mas assim, você então segue o mito Jordan Peterson, estabilize sua casa, estabilize sua vida. Sim, é o que eu quero começar a seguir, mas assim, enquanto eu morar debaixo do mesmo teto dos meus pais, já vi que não vai rolar. Entendi. Como tá. Na verdade, a questão comigo agora, eu entendo o que você tá falando, porque foi quando eu tinha até uns 16, 17, mas agora, assim, retrasado, eu me mudei para um apartamento definitivo, entendeu? Eu vou ficar aqui até mudar para casa dos pais e meus pais vão ficar aqui definitivamente, já tá comprado tudo. Uhum. Aí é muito bom, cara, você saber que, pô, sei lá, eu posso ter amigos aqui por perto, eu posso ficar tranquilo, eu vou nesse supermercado até eu sair da casa dos pais e não vou precisar me mudar nunca mais, assim, tirando quando eu sair da casa deles, claro, mas é Uhum. muito bom mesmo. Eu te entendo. Sim, sim. E tanto é que, tipo, eu ainda tô em processo de descobrimento do meu bairro. Tipo, eu ainda tô descobrindo onde que Essa tem fase é foda. supermercado, onde que tem banco, onde que tem
sei lá o que. E, tipo, onde eu morava antigamente era num lugar privilegiado, porque tinha tudo do lado, tudo do lado. Tinha, tipo, Caralho, cara. supermercado do lado, Cara, eu te tinha, entendo tipo, perfeitamente, velho. parque do Porque lado, tinha, tipo, eu morava exatamente hamburgueria do lado, tudo. nesse lugar aí. Tipo, eu morava em uma cidade perto daqui que tinha absolutamente tudo, cara. E tipo, você não precisava andar de carro, você andava só a pé, você chegava até o outro lado da cidade e tinha absolutamente tudo que você queria, cara. Tudo que você precisava resolver ali. Entendeu? Uhum. Tipo, tirando coisa jurídica ou coisa assim. Que você precisava pegar o metrô pra ir pra um outro local, você resolvia tudo ali, cara. Eu Aham. sinto falta disso. Então, tipo, eu morava do lado de shopping também, eu morava do lado de tinha ponto de ônibus que passava, tipo, ônibus pra toda a cidade, basicamente. Agora eu tô morando num lugar mais de bairro, vamos colocar assim. Então aqui Entendi. não tem tantas coisas. Por exemplo, supermercado. O supermercado que tinha na minha antiga casa era literalmente 200 metros de distância. Eu saía de casa, andava 200 metros e chegava lá. O supermercado que tem aqui mais próximo, que eu já fiquei sabendo, ele é, sei lá, dá 1 quilômetro mais ou menos. Não que 1 quilômetro seja, uau, caralho, meu Deus do céu, não aguento. Mas assim, já é uma distância. Tipo, outra coisa também, lá tinha um monte de coisa, pizzaria, hamburgueria, comida vegetariana, a puta que pariu, churros até tinha lá do lado. Devia ter também a puta que Aqui pariu, né, pô? Devia ter altos puteiros lá. também. E aqui, tipo, sei lá, aqui não tem. No máximo que eu já vi 2 bar, no máximo, assim. Mas sei lá, e um bagulho de lanche que é mais ou menos próximo, mas E nada muito além disso. E essa mudança banco, afetou muito, assim, a distância que você fica entre o wife e tudo? cara, não muito, mas assim, só por eu ter ficado um pouco mais distante da waifu, porque, mano, onde eu morava literalmente 5 minutos da casa da minha waifu. Eu literalmente Aí é saía de foda. casa, 5 minutos eu tava lá. Agora eu tô demorando tipo 25 minutos pra chegar lá, dependendo do dia. Não que seja, uau, caralho. Eu ainda sou privilegiado de certa forma, tipo, eu posso ir pra casa da minha waifu a pé. E não é todo mundo que tem esse privilégio, então eu reconheço que eu ainda sou privilegiado. Mas o fato é que eu estou agora consideravelmente mais distante dela, sabe? E também mais distante, assim, de praticamente tudo, assim, que eu gostava, que eu me importava. Tanto é que eu acho, provavelmente, que o banco que fica mais próximo da minha nova casa é justamente o banco que eu ia quando eu morava na outra casa. Porque Nossa. aqui perto não tem nenhum banco que seja o banco que eu uso. Ou seja, sempre que eu for ter que usar o banco, eu vou ter que ir em direção à minha antiga casa e de lá ir pro banco que fica lá perto, saca? Então, querendo ou não, tipo, boa parte da minha vida, boa parte dos meus negócios e coisas que eu tenho que resolver ainda vão, tipo, eu vou ter que resolver ainda lá perto da minha antiga casa, querendo ou não. Eu entendo, eu tinha que fazer a mesma coisa quando eu fui pra, assim, apesar de eu ter morado nessa cidade que tinha tudo muito perto a pé, eu tinha sempre que pegar o metrô pra ir justamente resolver os negócios, porque qualquer coisa, assim, jurídica, de paga contas, banco, tudo, ficava lá, entendeu? Eu tinha que ir lá, pegar o metrô, geralmente pra ir lá, cara, é foda, velho. Uhum. Meia hora de ida, meia hora de volta, uma bosta. Sim. No meu caso, tipo, eu como eu sou muito vagabundo, eu ainda tô fazendo tudo a pé mesmo. Mas eu sei lá, pode ser que uma hora eu me canse de tanto andar a pé. Hoje mesmo, que nem eu tava falando pra você antes da gente gravar, hoje eu andei pra caralho, porque eu fui resolver uma cacetada de coisa. E aí eu fui lá pra casa da minha wife, peguei um papel que ela imprimiu pra mim, daí fui no supermercado, paguei a conta, daí fui em outro supermercado comprar outra coisa, daí fui na autoescola, peguei ônibus pra autoescola, daí da autoescola fui pra prefeitura, enfim. Resumindo, eu tô agora mais longe de tudo, vamos colocar assim. Hum, entendi. Isso é um tema bom, hein? Autoescola, meu amigo, como é que tá aí? Tá em qual processo já? Eu fui na autoescola, inclusive, para pegar a CNH. Então Mentira, eu você fui conseguiu, aprovado, cara. sim. Parabéns, velho. Bri- Finalmente. Obrigado. Eu juro pra você, foi 7 tentativas. Não é possível, cara. E, sei lá, mano. Como é que seu pai não te deu um tiro ainda? Cara, foi.
Cara, eu Sete nunca. tentativas Eu pra juro. dirigir o Fusca, a entidade, mano. Porra. Sim, cara, sim. Eu juro pra você, eu nunca mais eu quero pisar na autoescola na minha vida. Nunca mais. Eu juro pra você. Pior, cara, eu imagino ter que fazer 7 processos E, teóricos, 7 cara, práticas. nossa, cara, e tipo, é uma merda. Eu não sei como é o processo aí pra tirar carta onde você mora, mas aqui, tipo, toda vez que tu reprovas, tu tens que pagar a porra da reprova. E, tipo, a reprova aqui é Uns 300 é pontos. R$ 290 essa porra. É, aqui é Ou 300 seja, pontos. ou seja, eu tive que pagar 6 vezes R$ 290. Se for somar o valor da reprova com o valor que eu paguei, tipo, pra ter as aulas teóricas, prova, aula prática e os caralho, mano, eu paguei, tipo, 2 habilitações e meia, mais ou menos. Sim, cara, e tipo, eu fiquei meio puto. Assim, no tempo que eu tava tirando carta, eu tava meio puto com os meus pais. Porque, tipo, eu não tinha ideia de tirar carta. Não que não era algo que se passava pela minha cabeça, mas não era algo que, tipo, eu ia tirar ano passado. Eu tirei porque assim, meio que meus pais empurraram o Fusca pra mim, eles meio que fizeram uma pressão pra eu comprar o Fusca. Como eu queria o Fusca, eu comprei. Mas assim, não era Então, o algo que Fusca eu é seu. realmente queria. Sim, o Fusca é meu. Mas assim, não era algo que eu realmente queria, saca? Era algo que eu só planejava, não sei, futuramente comprar. E eles meio que arrastaram o Fusca pra mim, eu comprei. E aí surgiu a necessidade de eu tirar carta pra eu poder dirigir o Fusca. Só que O assim, Fusca é entidade divina aquele negócio. sim, cara. Só que assim, o grande problema também é que o Fusca nem fica nessa casa nova que a gente tá. O Fusca tá na casa da minha avó. E é um puta rolê pra chegar na casa da minha avó. Eu nem sei se o Fusca vai caber aqui na garagem, porque assim, a garagem cabe tranquilamente 2 carros, 3 eu já não sei. Aí fica o carro da minha mãe e o do meu pai. Aí o Fusca, sei lá, se ele vai continuar na casa da minha avó ou se vão dar um jeito de conseguir caber ele aqui também. Eu espero que consigam. Mas enfim, tipo, o lance da carta eu meio que tirei, o Fusca também, eu meio que acabei fazendo tudo mais por pressão dos meus pais do que vontade própria. E Entendi. aí, quando eu me deparei com a quantidade de dinheiro que eu tive que gastar pra conseguir fazer essa merda, cara, eu fiquei bem puto com meus pais, eu admito. Porque, tipo, porque foi um bagulho que, como eu disse, não era algo que eu queria realmente. É algo que eu acabei indo mais pelos meus pais. Mas assim, no fim das contas, tudo que eu gastei com Fusca e com habilitação, cara, deu mais de 10 pau. Fácil, deu mais de Caralho. 10 pau, velho. Todo o Nossa rolê. senhora. O foi parecido. Eu não tive escolha quando eu iniciar o processo, sim. Só me falaram, vai agora. Mas eu agradeço por isso, porque senão eu nunca ia fazer, cara. Sim, no Porque meu eu, caso eu não ia fazer é, agora essa porra, sinceramente. eu nunca ia acabar fazendo. Só que falaram, não, o homem tem que saber dirigir, não sei o que. Aí foi. Mas você deve ter boas histórias aí da escola, cara. Da aula teórica, da aula prática, tem não? Cara, cara, eu Eu tenho lembrei de um muita. Eu tenho umas negócio. coisas impressionantes que eu consigo dar um podcast inteiro só sobre, velho. Cara, você acredita que em uma das aulas teóricas eu vomitei no meio da aula? Você bêbado. Não, é que assim, eu não lembro o que aconteceu, se eu tinha, sei lá, comido algo podre, se eu tinha ficado doente, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu só lembro que em uma das aulas tava eu lá e os alunos assistindo lá o vídeo lá que Todos os a. adolescentes. É, a maioria era adolescente e tinha uns dois que era mais tiozão, umas velhas lá de 40, 50 anos. Enfim, daí a gente tava lá assistindo um vídeo que a instrutora tinha passado pra gente. Daí eu comecei a sentir um enjoo, sabe? Um negócio meio, tipo, subindo. E aí do nada eu senti que um negócio ia sair, aí eu segurei. Aí eu comecei a pensar, mano, eu vou no banheiro ou não? E aí nesse meio tempo de eu pensar o que eu ia fazer, o negócio subiu, eu não consegui segurar e aí no meio Não é da aula, possível. cara. Eu vomitei no meio da aula, eu vomitei no meu livrinho, inclusive. Ah, não, Sabe cara. o livrinho da Tô autoescola que ligado. eles dão? Então, eu vomitei naquilo lá. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo aplaudiu. Não, então, e aí todo mundo ficou, tipo, olhando pra mim, tipo, meio tipo, o que que tá acontecendo? Ninguém E comentou eu. também de uma mina chegou e deu uma gorfada também. Né? Então, já deve ter acontecido isso com alguém, sei lá, mas assim. É ah, o é- famoso vômito por
É, Um então, vomito, mas vomito, ninguém. todo mundo vomita. Mas ninguém vomitou, graças a, sei lá, Deus ou sei lá quem. Daí eu Sorte sua. vomitei, e aí ela deu o intervalo pra gente sair, fazer alguma coisa. Daí eu fui no banheiro, me limpei no banheiro, e aí quando eu voltei, a sala ainda tava cheia de vômito. E a mina lá tava passando pano Ah, cara, foi uma nojeira, Aí ela cara. te mandou tomar no cu, né? Claro. Não, eu perguntei pra ela ainda, ô, você quer ajuda aí e tal? Ela falou, não precisa e tal. Aí ela limpou lá o negócio, mas ficou um cheiro de vômito lá no canto que eu tava, que puta que pariu. Pau no meu cu. É, realmente, cara. Pior que. E aí depois, O que eu tô imaginando aqui, cara, é que tipo, eles viram um cara todo tatuado da cabeça ao cu. E viram o cara aumentando e falou: esse bicho deve estar muito noiado, velho. certeza que acharam que eu tava sob efeito de droga, certeza. Com certeza, cara. E o engraçado foi que, tipo, a mina, a faxineira, ela jogou o meu livrinho lá no lixo. E aí, tipo, Não, no dia seguinte, foi de propósito. eles me deram outro livrinho de graça. Sendo que normalmente tem que pagar pelo livrinho. Eles me deram de graça. Eu falei, é que eu vomitei no negócio e ela jogou fora. Aí me O deram negócio de tá graça. impressionante. Eles falaram, pobre, coitado, velho. O cara tava noiado, vomitou, não segurou a lombra aí. Vamos dar outro livro pra ele. Eu acho que foi o negócio mais engraçado que aconteceu. E eu achei pior que, tipo, quando eu vomitei, eu achei legal ter vomitado. Eu não lembro por quê, por qual motivo. Eu achei Ela tava legal. posando, ele vomitou e falou, caralho, Não, é que, não. tipo, eu achei legal ter vomitado, porque eu falei, mano, quem que é o filho da puta que vomita numa aula completamente aleatória, teórica? Mano, eu sou muito foda. Eu sou muito foda. Eu vomitei na aula teórica de carta de carro. Puta que pariu. Eu deixei a sala inteira com cheiro de vômito. Eu sou muito foda. Exatamente. Eu fiquei pensando assim, eu sou foda. Até agora, de certa forma, eu ainda penso um pouco isso. Cara, eu sou foda, cara. Eu vomitei na sala, vomitei no livrinho e ganhei um livrinho de graça. Pau no cu de Cara, já todo tá na mundo. sua lista de conquistas para a vida inteira. Eu vomitei na autoescola. Tá? Não, se fosse na aula prática, se fosse, sei lá, no Nossa, exame na aula prática é 100 prático. vezes mais épico, mano. E assim... Não, se fosse no exame prático, principalmente no exame, sabe? Porque eu já fiquei sabendo de história de gente que vomitou. Ah, mas De é tão nervoso, nervoso, né, cara? então, de tão nervoso, eu acharia menos foda. Mas um cara que literalmente vomitou por motivo nenhum na aula teórica, cara, foda, foda. Cara, muito foda. E como é que foi, velho? Quando você falhou os processos, você foi tudo na prova prática? Sim, sim, se eu tivesse, sei lá, reprovado 7 vezes na teórica, eu me matava, mano. Cara, eu concordo contigo, que é puta que pariu, velho. Não, a prova teórica Tem 10 pontos, é velho. idiota, cara. É idiota. É umas perguntas do tipo: um pedestre está passando, o que você faz? A. Atropela. B. Espera. C. Se tu puder. Para o carro no meio da rua e pega um cachorro quente. D. Passa por cima. Tipo, mano. Cara, é pior, mano, que tipo. Teve duas exatamente dessa forma que você descreveu, tipo, sem sacanagem. Porque os ouvintes falam, né, tá exagerando. Não tá, não, mano. Se você Não, pegar não o é. livrinho Tem da umas prova, perguntas assim que. Exatamente. Isso entra na categoria de cidadania do trânsito, entendeu? E aí, teve uma questão que foi exatamente assim. Na prova, aqui, porque de estado para estado eles mudam como a prova é feita, blá blá blá. Mas enfim. E aí, tem questão que é só para um estado específico. E aí é o seguinte: na minha veio exatamente assim. 30 e poucos. Veio assim: um caminhão cheio de combustível inflamável tomba. O que você faz? Aí a opção A, eu tô falando sério, não tô brincando não. Opção A, pega um esfregão do caminhão e começa a esfregar o combustível pra prevenir que ele exploda. Tá, beleza, pode ser, né? Vai que, né? Aí B, como é que era B? Pega um isqueiro e acenda pra tirar o combustível da pista. Tá bom, velho. Eu acho a opção A melhor, mano. Porque, tipo, entre as duas eu marcava. Sim. Aí, beleza. Aí C, vai embora. É a melhor. Eu colocaria C, foda-se. Não, aí D, sinalize e chame as autoridades responsáveis.
Eu Cara, faria não C. dá. Foda-se. Você ia provar, mano. Vai embora. Vai embora. Foda-se, vai embora. Cara, mas agora que eu lembrei, sabe qual que foi o pior, velho? É que a Ah, opção não falava o isqueiro, era uma tocha, mano. puta que pariu. Quem que em cidade grande com uma tocha? Puta que pariu. Não, não, eu não uso lanterna, eu uso tocha. Cara, se você, tipo. Não, você pode fazer o teste aí em casa, ouvinte. Você pega o seu celular, baixa aplicativo de simulado do Detran. Vai cair umas questão dessa, cara. Sem erro, velho. Sim. Você pode baixar, mano. O meu simulado foi tipo 100% praticamente das questões que caíram no simulado tava lá no aplicativo. Cara, eu fiquei surpreso com isso, do quão, assim, spot on é os simulados. Porque, tipo, eu fiz um. Cara, chegou no dia da prova, eu falei, porra, eu tenho que fazer simulado, né, velho? Eu falei, beleza. Aí eu baixei o aplicativo, isso no dia da prova, não tinha nem pegado no livreto antes. E aí eu fui fazer, eu fiz uns 6 simulados. Uhum. Em uns 5 ou 4 eu tirei 34 e outro eu tirei 33. Aí eu pensei, sei lá, mano, eu não tô me sentindo confiante. Mas eu fui pra prova, fiz a prova, tirei quanto? 34, velho. Uou, que Falei, imprevisível. cara, eles simplesmente pegam todas as questões Sim, atuais. exatamente. Eles não se dão nem ao trabalho de, sabe, de mudar, tudo igual. Cara, e o pior é que, tipo, você pensa, não, porra, vocês são burros, eles pegaram do ano passado. Mas não é, velho, porque teve questão de simulado que caiu na minha prova, cara. Sim, sim. Então, os bichos pegam, tipo, questão que vai cair na prova e falam, foda-se, tá no simulado aqui. Sim, É, é um é, negócio muito ridículo. Por isso que eu falei, tipo, reprovar no exame teórico eu me matava, sinceramente. E o que você errava na hora da prova prática, cara? Cara, nos exames práticos que eu fiz, eu errei de tudo, cara. Eu esqueci cinto, eu... Ah, ia te fuder, A segunda vez que eu fui reprovado foi por causa de cinto. Tipo, eu dei a partida no carro, fiz tudo certinho, saí com o carro, e aí, tipo, passou, sei o cara lá. fala assim, pô, mano, tá tudo certo, mas você só esqueceu do cinto. Mano, pior que ele falou assim: você não tá esquecendo nada? Aí eu olhei assim pra baixo, o cinto. Aí ele falou pra, tipo, parar o carro. Ele falou, para aí o carro e pronto, já fui reprovado. Caralho, velho, que merda. Então, ouvintes, dica, não, nunca se esqueçam do cinto, pelo amor de Deus. Eu não sei, assim, não, obviamente não fui eu que pagou o processo. E, então, assim, nem meu... E quando eles falam, meu pai e minha mãe falam assim, olha, a gente paga o processo, mas se você reprovar, você paga a reprova. Entendeu? Porque, tipo, porque eles falam, pô, a gente vai te ensinar, vai te dar dica tudo, se você reprovar na prática, tu paga a próxima, entendeu? Eu falei, cara, eu não quero pagar 300 conto. Então, cara, depois que eu fiz a teoria que eu caguei, absolutamente caguei, mas chegando na prática, e, assim, cara, eu tenho muita história pra contar sobre tudo, sobre ela teórica. Eu tive um professor homossexual que come alunas enquanto faz o curso e tenta pegar alunos ao Que vivo. isso? Que isso? Tô sério, velho. É, história sobre como eu tive de trocar de instrutor da autoescola, instrutor da prática, né, das aulas práticas, porque o cara literalmente falava que eu era burro. Seu burro. Não, tipo, nem não falou com essas palavras, mas, cara, se eu te contar essa história, eu vou só dar um curta. Por exemplo, teve uma vez, dois exemplos. Uma vez, tipo, eu tava lá de boa, aí ele falou assim, acelera. Só que, tipo, tinha um carro fazendo balão, a preferência é de quem tá no balão. Só que, e tipo, ele tava entrando no balão, não tava dentro do balão. Aí eu na escola, pô, a preferência é de quem tá no balão. Só que se eu tivesse acelerado, dava tempo de eu ir, só que eu ia ter que acelerar pra caralho, entendeu? Uhum. E aí eu falei, não, peraí, eu vou parar o carro, vou deixar o cara fazer o balão. Aí É. só que ele, logo que eu fui apertar o freio e falou, acelera. Aí eu não, eu plantei, entendeu? Aí tipo, de repente só olhou pra mim, era um velho, nojento, ele só olhou pra mim e falou, da última vez que eu vi parar não é acelerar. Aí eu falei, não, eu falei assim, foi mal,
que, não sei o que. Ele falou, não, foi péssimo. Aí você faz o que eu te mando, entendeu? Caralho, mano, Que beleza. cuzão. Não, cara, e tipo, ele, cara, ele era um psicopata, velho. Eu tive que trocar porque ele era um psicopata, entendeu? Tipo, Não eu falo duvido. sério. Foi duas coisas que me fizeram, tipo, mudar com ele. Além dele ser grosso pra caralho nesse nível, e dele começar, tipo, ele começar a gritar e falar assim, não, você não faz isso. Não sei o que, tipo, nem era coisa de situação. Cara, eu dirigia tranquilo, entendeu? Era um Onix com direção hidráulica. O meu também foi Onix. É uma Então, tipo, bosta. era um carro tranquilo. Então, eu não fazia uns erros grotescos. Eu nunca tive risco de bater, nunca subi asfalto, entendeu? Tipo, nada. E o cara pra caralho. E, tipo, essas duas vezes que me fizeram trocar o bicho, a primeira foi que eu tava... Tem uma rua famosa aqui em Brasília que se chama W3, né? A W3. Uhum. E é tipo, sabe aquela linha zona que passa pelo que chama de o avião, o plano piloto? Uhum. Tem uma linha zona ali que forma asa. Então, a que conecta aquelas asas é a via chamada W3. Aí tem a sul e a norte, que é a asa. E aí, quando... tipo, é uma via que fica muito cheia à tarde, porque, tipo, conecta tudo. Você pode vai de qualquer lugar pra lá, entendeu? Lá é o centro. É o plano piloto. E aí, tipo, foi a primeira vez que eu ia até o local que eu ia até o local de fazer as paradas, né? Uhum. Eu ia sair até lá dirigindo, foi a primeira vez. Aí eu não sei o que, eu não tava sabendo muito o ponto da embreagem, então meio que quando eu parava, eu demorava um pouco para aparecer no carro, entendeu? Mas tipo, não era algo, tipo uns 5, 6 segundos que o sinal abria eu ia, sacou? Uhum. Aí de repente, cara, aconteceu isso, de repente uma mulher, uma velha, mano, eu olhei pelo retrovisor, uma velha buzinou, começou a buzinar. Aí, tipo, aí eu nesses momentos, eu fico feliz que eu não entro em desespero. Eu simplesmente dei a partida normal, né? Só que aí ela ultrapassou e falou, seus lentos, filho da puta! Era uma velha, cara, de 70, no mínimo, cara. De tão completamente bugada. E o teu carro não tinha um bagulho escrito autoescola? Tinha, cara, tinha, velho. Esse é o problema. A velha devia estar com algum problema de visão, porque ela não leu o que era autoescola. E eu não fiz nada de errado, eu não dei ré, que nem uns caras que eu já vi que deu ré sem querer e bateu no carro de trás, ou tipo, sei lá, não respeitou a distância. Não, eu simplesmente demorei 5 segundos pra dar a partida na porra do carro, tirei da inércia. Aí ela falou assim, seus lentos, filho da puta. Aí eu, tipo, cara, por ficar eu fico muito calmo no trânsito, porque tipo, o trânsito exige toda a minha atenção, entendeu? Então, tipo, eu fico absolutamente focado tem que fazer, então, tipo, eu vi, tipo, continuei com o em frente voando, nem falei, nem olhei, sacou? E aí, de repente, o instrutor só abaixa o vidro e fala assim, velha do demônio, vai pro inferno! Que isso, mano? Isso é tipo o contrário de tudo que eu aprendi nas aulas teóricas mesmo. Direção defensiva. Motorista defensivo, não sei o que. Se alguém te xingar, você fica quieto pra não tomar um tiro. É isso que você aprende na autoescola, entendeu? E aí, beleza, aí falou isso. E aí, tipo, eu fiquei calado e ele ficou calado depois disso, né? Mas eu fiquei, caralho, esse bicho é um psicopata, velho? Era tipo a terceira aula de 10. Caralho. Entendeu? E aí beleza. Mano. Aí eu voltei lá, tranquilo, mortão. E aí veio aí eu já falei, esse carro é um psicopata. Isso é qual é o problema, cara? Todo carro de autoescola tem uma câmera. Uhum. Tanto o instrutor quanto você. Pra se tiver um acidente ou tiver alguma coisa assim, você pode falar, foi do instrutor, foi uns bagulho assim, sacou? Uhum. Pra não poder acessar a autoescola. Uhum. E aí, só que teve a vez, cara. Tipo, eu já tava ficando muito puto porque ele era muito grosso, velho. Ele falava nesse mesmo nível comigo toda vez que eu fazia alguma coisa errada, tipo, sei lá, sem querer eu ia fazer uma curva, tipo, que era pra fazer em segunda, eu fazia em terceira, mas tipo, com um carro 40, não, eu tava 100 por hora na quinta e fazendo curva, entendeu? Tipo, pô, eu tava, sei lá, 50, fiz uma curva tranquila na terceira. Aí eu já falava, não. O que eu já te falei? Você faz na segunda, entendeu? Já te falei isso 1000 vezes, eles me chamaram de cabra, já falei 1000 vezes, cabra. Cabra. Cearense é foda, velho. Cearense é... Eu tenho uma ouvinte / podcaster cearense.
É seu foda. estado é uma porra. Sim, não vou negar. Cara, A mano, única coisa boa do Ceará é o cabra, essa expressão. e umas gírias algumas. Mano, Exatamente. eu acho que eu vou ter que mijar rapidão. Como você falou no início de que eu ia mijar já já, você tava certo. Ó, até essa parte eu não vou cortar, só pra deixar avisado que eu falei. Vai lá, mano. Mano, eu vou dar um pause então, aí daqui a pouco a gente volta, beleza? Então, peraí, mas tem que pausar na mesma hora, velho. Tá, 3, 2, 1, pausa. Pra me dar. E mijar é bom demais, só não é melhor do que cagar. Cagar é. Não sei, cara. Tirando o sexo, talvez seja a melhor coisa existente. Ah, cara. Freud, Sim, principalmente em criancinha. sim. Cagar é muito bom. O ato de libertar-se, libertar teu cu daquilo que está incomodando. Assim, de perguntar se você sentia prazer anal ao cagar quando criança, né? Mas eu tenho que contar o último caso do instrutor. Vai, conte. Depois a gente volta nesse assunto, pode ficar tranquilo. Certo. E aí, tipo, foi completamente absurda, velho. Porque você, ouvindo isso, você pensa, como é que alguém, nesse naipe, tipo, o nego deixa o cara instruir outras pessoas, velho, no trânsito. O cara que é mais provável de tomar um tiro, velho. Ele deve estar, sei lá, perto da aposentadoria e tem alguém, sei lá, com Pior pena que não, de mandar cara. ele Tipo, esse não é da embora. aposentadoria, só que, tipo, eu conversei com um instrutor, o teórico, ele falou que não, que foi sempre assim. Puta que pariu. Então a escola que era uma merda. A autoescola que era uma merda, então, sei lá. Ah, meu amigo. É a barata, né? Fazer o quê? Ó, no fim é a mesma coisa, cara, porque a barata é a cara que dá uma CNH, entendeu? Uhum. Enfim, e aí, cara, depois disso, acho que lá pela sexta aula, por aí, sexta, sétima, aí assim, a gente tava treinando um percurso, né? Uhum. E aí, aí eu fui aí novamente eu fui para aquele balão que eu te falei lá do e aí eu fui descer o balão, beleza. Só que quando eu tava descendo o balão, tipo, ele me falou, porque tava no meu ponto cego de onde o carro poderia vir. Aí eu falei, pode ir? Ele falou, vai. Aí eu, tá, fui. Só que quando eu fui, aí de repente já ouço uma, não era era tipo uma buzininha, um sininho, assim, uns tapa no carro. Aí eu, que porra é essa? Eu olhei pro lado e tinha um ciclista. Você atropelou um ciclista. Não atropelei, mas tipo, quase. O cara falou pra eu ir, eu fui, entendeu? Só que no que eu fui, tinha um ciclista no ponto cego. quase atropelei um ciclista. Então, não, e essa não é a melhor parte. Aí, tipo, eu já fiquei puto, porque eu falei, caralho, o filho da puta olhou, e não me avisou que tinha um ciclista. Aí eu falei, não é possível que eu não tenha visto ciclista, velho. Foi justamente onde eu pedi pra ele, mas beleza, aí eu, foda-se. Aí eu continuei seguindo. E era uma linha reta. Só que nisso, o ciclista começa, tipo, a dar uns toquinhos no vidro. Acompanhar a velocidade do carro, um toquinho no vidro do passageiro, do instrutor. Aí o que o mito, a entidade faz? Abaixa o vidro, claro. Aí abaixou o vidro. Aí vem uma das conversas mais interessantes que eu já escutei. Simplesmente o ciclista falou assim. Não, o ciclista estava até bem, tipo, tranquilo. Ele falou assim: olha, você como instrutor de autoescola, você tem que avisar que a distância de segurança entre o carro e o ciclista deve ser de 1,5 metros, não sei o quê, porque ele estava na ciclovia, entendeu? Uhum. Começava a dizer, não, porque você como instrutor, você tem que demonstrar para o aluno 1,5 metro, tá na lei. Aí, obviamente, como o meu instrutor era um ser eloquente, tranquilo, calmo, como já foi demonstrado, cara, ele simplesmente falou assim: ó, você tá vendo esse caminhão na nossa frente? Se joga ali, demônio! Cara, ele falou. Aí o ciclista deu o dedo pra ele e só falou assim: 1,5 metro, caralho, enfia 1,5 metro no seu cu. Mano, Cara, mano.
Exatamente, cara. Essa foi a minha reação. Tipo, mano, eu fiquei calado, velho. Porque, tipo, se você puxasse a câmera e visse a minha cara, eu não tava tipo, achando engraçado, eu tava com o cu que não passava Wi-Fi, Atom, porra nenhuma, cara. Porque, tipo, eu pensei, mano, alguém vai tomar um tiro aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, o ciclista vai dar um soco no bicho. E, pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei com medo, mano. Porque o bicho, tipo, um começou a gritar com o outro, dar dedo, não sei o quê. Porra, velho, aí eu fui parar pra pensar na situação, mano, como é que um instrutor de autoescola manda um ciclista? E o instrutor que tava errado, ele deveria ter me avisado que o ciclista tava no ponto cego, entendeu? O ciclista tava errado, porque realmente é lei. Se tem uma ciclovia, você tem que estar no mínimo 1,5 m pro ciclista, entendeu? Uhum. E de repente, simplesmente, o cara vai e fala pra ele se jogar num caminhão e morrer, claro. Caralho. Não, cara, os ouvintes aí podem parabenizar pela prudência aqui, mas aí logo que eu cheguei da autoescola e vazei, cara, eu saí voar, liguei e falei, seguinte, eu tô tendo aula com psicopata, eu tenho que trocar agora de instrutor, e eles nem me cobraram por isso, velho. Certo tu. Não, cara, eu perguntei, aí você pode pensar, uai, por que não te cobrar? Eles cobram por tudo naquela merda, você chega atrasado, tem multa, você faz não sei o que, tem multa. Aí eu fiquei pensando, por que eles não me cobraram? Aí eu perguntei lá pro atendente, o cara é meu brother, ele falou assim, mano, a gente já recebeu reclamação pra caralho do teu instrutor, velho. Só aí como a gente tem medo que dê processo, aí o nego só diz, troca. Mano, entendeu? pior que, tipo, na autoescola que eu fiz aula, tinha um cara. O cara não chegava nem perto desse maluco aí que você relatou na tua história. Tipo, ele não xingava ninguém, não fazia nenhuma merda. Só que assim, pensa num instrutor que, tipo, você dirigiu o carro e ele só ficava no celular. Ele não fazia porra nenhuma durante a aula. Ele não olhava pra você direito, ele não falava porra nenhuma. Ele só ficava no celular, no zap, tipo. A aula era, sei lá, 1h40 de aula prática. Ele ficava, tipo, pelo menos 1h30 no celular. Era isso o instrutor. E, tipo, com certeza ele deve ter... Já recebeu reclamação pra caralho. Eu, particularmente, eu não reclamei dele. Mas, assim, a minha própria namorada, se não me engano, ela falou... Ela fez autoescola no mesmo lugar que eu fiz aula. Então ela teve aula com esse cara. E ela mesma, ela falou que, tipo, que ia pedir pra não ter mais aula com ele e tal. Eu tenho certeza que já devem ter dado reclamação pra caralho desse cara aí. E, tipo, ele tá lá e continua lá, basicamente. Eu acho que deve ser algo parecido com esse cara aí que xingou o ciclista, basicamente. Cara, o pior é que ele também fazia isso, só que, tipo, é na hora que eu tava... beleza, quando o instrutor não tá quando você tá fazendo garagem, o instrutor não precisa necessariamente ficar contigo do lado, porque é um processo repetitivo, entendeu? Uhum. Aí se ele vê se você pega na primeira, ele já vaza do carro. Uhum. E fala, fica fazendo garagem. Aí 50 minutos, garagem. Beleza. Só que o problema é que, tipo, primeira vez que ele vai fazer garagem, você falou, você faz isso e aquilo, aí eu vou vazar ali. Foi, mano, vazou. E foi. Cara, graças a Deus que, tipo, eu tenho uma boa noção de espaço, então eu nunca bati em cone, né? Nunca subi o asfalto lá, porque dá vaga, mas, caralho, e eu olhava pra trás, quando eu terminava a garagem, o filho da puta tava lá, véio, tomando suco, indo no banheiro, conversando com os outros instrutores, nem olhando pra mim, velho. Pior que literalmente os caras que me deram aula, alguns dos caras, era também isso, igualzinho. Tipo, tinha uma barraquinha lá de lanche. E aí a gente fazendo Exatamente, velho. Tinha um cara vendendo din-din lá que os instrutores iam tudo deixar os alunos se fuder na garagem, velho. Sim, a gente fazendo. Aqui a gente chama de baliza o processo. E aí chamam de garagem, ó, sei lá. Não, Mas enfim, na eu acho verdade que é porque. Não, é porque quando você estaciona de ré, aí é garagem, entendeu? Aí a baliza é a balizona mesmo. Então, Você entra entre dois carros e tal. Sim, então, a gente fazendo baliza. E, tipo, era, tipo, sei lá, a maioria das aulas que eu tive era isso. Tipo, o cara falava, faz baliza aí, saía do carro, ia lá comer um lanche e, tipo, eu poderia muito bem, eu juro pra você, durante umas 3 ou 4 aulas, se passou pela minha cabeça, cara, e se eu pegasse esse carro e roubasse esse carro? Simplesmente acelerasse o carro e, tipo, foda-se, saca? Ou sei lá, metesse o carro no poste, sei lá, se eu fizesse alguma loucura. E se?
Eu pensei seriamente em, cara, conheço um cara que eu já vou fez pegar isso, esse mano. carro, cara. Eu vou pegar esse carro, eu vou, sei lá, vou meter o carro, não sei, vou roubar essa porra, foda-se. Eu conheço um cara que fez isso, velho. Só que, tipo, ele não roubou. Quer dizer, ele roubou, mas por alguns minutos. Aham. Ele fez o seguinte, tipo, ele tava nesse processo, ele tava justamente com o meu instrutor de teórica, né? Porque ele também era instrutor de prática. Aham. Aí ele tava lá fazendo garagem, aí o instrutor viu o que ele tava fazendo depois e falou, ó, cara, é o seguinte, eu vou ali tomar uma água, eu já volto, velho. Mas você fica fazendo garagem aí. Aí o bicho vazou e beleza. Aí de repente quando ele volta, não tá mais lá. O cara simplesmente meteu o Não, pé. ele disse que ele ficou completamente. Pô, imagina, velho, tu tá lá com o teu aluno, tu vai no banheiro, dá uma mijada e volta e. Pô, cadê o cara? Aí ele começou a ver, começou a tipo. A ligar pra autoescola, ligar pra todo mundo lá, e de repente ele, tipo, ele não tinha como fazer porra nenhuma, ele tava no meio do caralho, sem carro, sem nada. Ele disse que uma meia hora depois voltou o cara com o carro e ainda chegou acenando, falou, ô mano, só deu um rolê. Pra treinar. Puta que pariu. E o maluco, aconteceu alguma coisa com esse cara aí? Sei lá, Ah, recebeu o uma bicho, punição? Não sei. o bicho foi expulso, mano. Puta que Porque tá pariu. tudo em câmera, né, velho? Aí o maluco teve que começar o processo do zero. É, claro. Nossa, puta que. Ah, meio justificado, mas o cara. Puta. Não, o pior foi ele chegar acenando e achar que tá tudo de boaça, velho. Só deu um rolê Não, no foi carro. dar um rolê, suave, porra. Suave. Se eu matar alguém. Ah, suave, porra. É carro da autoescola, foda-se. É, desse jeito, velho. Pior que é desse. Agora, ai, é foda, cara. Tenho muita escola, mas da aula teórica eu vou deixar pra outro. Não sei, velho. Essa da aula teórica aí é Você complicado. também teve histórias da aula teórica? Nossa, mano. Só que, tipo, assim, sendo justo, é, eu gostava das aulas 6 às 10, uma merda, mas. Eu achava chato pra caralho. Não, Continua. eu gostava justamente porque Hã? entendeu? Quase não tinha aula, cara. Sim, sim. É tipo, o meu professor passava, vamos aqui pro puta vídeo do WhatsApp de um carro batendo, pneu, tipo, saindo do ônibus, atropelando. E aí eu começava a contar umas histórias, assim, tipo, começava a contar as histórias dele. E tipo, contar uma porrada de vezes, não tinha nada a ver com a escola, Exato, velho. isso A também, vida caminha dele. também, caminha também. Ela começava a contar umas histórias, ai, porque a filha dela foi fazer aula e fez não sei o que. Ai, porque alguém, sei lá quantos anos atrás, bateu o carro de tal jeito. Tipo, foda-se, caralho. Cara, eu vou falar aqui que eu aprendi na aula teórica com esse professor. Eu aprendi a como, pela lei, me evitar uma blitz se eu tiver bêbado e sair com uma multa menor e não perder a carteira. Ele ensinou. Sim, sim, se recusar a fazer o exame do bafômetro, né? Não. Isso aí é pra amadores, mano. Porque você ainda perde a carteira lá. Porque depois eles falam. Tem uns bagulhos, você ainda recebe a multa. Sim. Não adianta não. Só que o bagulho é o seguinte, cara. Você tá lá, você tá bebaço, ou é de menor dirigindo, aí você vê uma blitz. Aí você vê a blitz e vê que não tem como retornar, porque, pô, você não pode dar ré ali e sair e voar, porque nego vai atrás. Aí o que você faz, velho? Você simplesmente, tipo, você procura um lugar pra estacionar. Se não tiver um lugar pra estacionar da blitz, você, tipo, você para no acostamento, sei lá, você para o carro, entendeu? Uhum. E sai, e vai embora. Aí, o que acontece? Você vai ser multado por estacionamento indevido. Mas é menos pior do que perder a carteira. Cara, exatamente, porque você estando fora do carro e não estando dirigindo, se o cara chegar em ti e falar o seguinte, você saiu do carro, não sei o que, você está bêbado, não sei o que, mas eu não dirigi. Aí o cara, eu vi você, não sei. Não sei. Não sei. Mas é, cara, é tipo, que nem aquele filme, não sei. É tipo, você pode te acusar. Não, realmente, eu estacionei em local indevido. A multa. É uma multa, acho que é média, infração. Você não pede carteira, você não recebe uma multa do caralho.
podia já alcoolizado, entendeu? Porra. Ficava falando essas paradas na aula, ele mostrava uns vídeos de tiozão, ele falava, tipo... Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, é um método realmente interessante. Só que tem que ser algo que pra dar certo, tipo, você tem que ver já com uma certa distância já. Porque senão não dá tempo de separar. Não, exatamente. Isso aí é tipo pra quem tá realmente bebaço, tipo, só vê no último momento, ele tem que dar um jeito. Mas geralmente é, pô, evitar blitz hoje, mano. Você baixa o Waze, você... Pô... É tranquilo, né? Sim. Assim, apesar de que eu não sei como é que tá a briga aí pra ver se o Waze ainda avisa se tem blitz, porque antigamente avisava. E tem todo um processo. Mas enfim. É isso, cara. Mas eu fico pensando, e se o meu professor de aula de história escutasse esse podcast? Foda-se, eu assumo. É o seguinte, vou contar a história aí. Então, esse cara, ele tem uma história muito engraçada, porque, tipo, tinha um cara na minha... A minha turma, cara, era sujeitos excêntricos, entendeu? Um monte de... Não sei explicar, todos sujeitos únicos, tá me entendendo? Eram uns 6, 7 Bryans ali na escola, os mitos, skate 300. E aí, um desses caras, ele era um cara casado lá, não sei o que, já tinha uns 26, 27. Só que ele era bombadão, entendeu? E aí, o nosso instrutor, a gente tipo, já tinha suspeita de que ele dava umas derrapadas, entendeu? Que o bicho, que ele jogava pros dois lados. Certo. Só que aí, tipo, foi começando a ficar evidente, velho, porque, tipo, ele chegava lá no cara, e esse bicho era casado, esse bombadão. Ele chegava e sempre focava nele a aula inteira, mano, pedia pra ele ler, pedia pra tudo, velho, pra absolutamente tudo. Era com o cara. E aí chegava assim, vou chamar ele de o Nan. Aí ele chegava assim, todo início de aula, todo meio, todo fim, ele chegava, ai Nan, você tá tão desanimado hoje. E passava a mão no bíceps do Aí eu fui fazer a minha prova prática e esse cara, o Nan, ele tava lá. A gente foi fazer prova no mesmo dia, no mesmo horário. E aí ele chegou e falou assim, aí eu perguntei, cara, na real, velho, o bicho já falou contigo, assim, pra ver, já tentou de comer, mano? Aí ele falou assim, cara, teve uma situação que foi a seguinte, eu tava lá de boa, porque a aula termina às 10, né? E aí o Detran, todo esse departamento de trânsito aí de qualquer estado, não sei se o Detran é nacional, é só de Brasília. Não, é nacional, é nacional. É nacional, enfim, o Detran é uma bosta. E aí você só pode liberar com 10, você não pode liberar nem 1, nem 20 minutos antes. Sim, nas minhas aulas também era isso. Tipo, tinha horário, não pode ser nem 1 minuto antes, não pode. Não, horário do intervalo e tira foto, se não tiver lá, você perde a aula. Sim, uma bosta. É uma bosta. Ele falou que um dia chegou lá, né? Aí ele falou assim, não, a gente pode conversar. Aí o Brigitte já ficou com medo, já ficou receoso. Porque ele avisou, ele disse que sempre fazia questão de avisar. Não, eu sou casado, né? Tipo, no meio da aula. Aí, de repente, ele só chegou assim, porque é o seguinte, cara. O professor falando pro Nan, falou assim, não, cara, você tem alguma coisa contra bissexual, homossexual? Aí ele falou, meu Deus do céu, eu não tô ouvindo isso. Ele falou, não, de forma alguma, não sei o quê. Ele falou assim, não, por quê? Porque eu sou, entendeu? Então, se você tiver algum problema, já fala. Não. E aí, beleza. E aí ele só chegou assim, não, beleza, eu quero te convidar aí pra uma festa. Uma social na minha casa, tá? Uma festa. Aí eu falei, não é possível não, velho, caralho. Uma festa. Porra, na cara dura. Não, velho, tipo, e não tinha nem terminado, faltava uma aula ainda pra terminar os aulas teóricos. Caralho. Nem pra esperar, né? Porra. Caralho. Mas cara, eu já fui professor. É que assim, na época que eu era professor, que eu dei aula e tal, eu não era tão porra louco, eu era... Hã? Você era professor? Sim, já fui professor. Por quê?
De informática e inglês. Você, professor, mano? Sim. Não consigo imaginar, não, velho. Sim, já foi, mas assim, há 8 anos quase atrás. Era 8, 7 era anos pra atrás. escola, coisa assim? Não, trabalho mesmo. Ah, porra. Era numa Você escolinha de. graduado em engenharia da computação, que você é graduado? Não. Sim, eu sou graduado num curso chamado Sistemas para a Internet. Daí eu Ah, concluí o curso e aí consegui o trabalho nesse lugar, que era tipo uma escola de cursos profissionalizantes. Que aí tinha curso pra caralho e aí o que eu mais dava aula era de inglês e inglês, administração, que tipo qualquer macaco dava aula daquela merda, e informática básica, saca? vai, conte-me. Você E comeu quantos alunos? não Vamos fiz também, né? Não nada. vamos ser desrespeitosos. Eu não comi nenhuma aluna, mas assim, cara, naquela época que eu era betinha, que eu nunca nem tinha pegado ninguém, que eu ainda era virgão e etc. Tipo, eu já ficava meio que na sede, sabe, de dar em cima de algumas aluninhas. Eu imagino os caras que, sei lá, que são mais abertos, vamos colocar assim, que são mais extrovertidos, eu fico imaginando, cara, se eu, que eu já era mais na minha e nunca nem tinha beijado e o caralho, eu já ficava com uma vontade Aham. do caralho de dar em cima das aluninhas, imagina os caras que, Ok. porra louca, os caras que, Cara, a sei lá, gente. transa todo final de semana, Não, cara, cara, é com pior que certeza os a caras comem gente. pra caralho a aluninha, com Não, certeza, pior, a cara. gente vai voltar nisso aí. Mas só fazendo um adendo nessa situação aí, porque cara, eu tive um professor, não vou falar do que ele era, do que o caralho, que né, é delicado o assunto, mas. É, sabe que não é de uma matéria muito importante. Da Cara, escola? era de escola, eu tava no meio. Eu tava no ensino fundamental 2. Uhum. E aí, cara, eu tinha um professor que era muito extrovertido, tipo, todo mundo amava o cara, velho. Eu incluso, porque o cara é muito gente fina, pô. Uhum. Pô, o bicho é muito gente fina, velho. E aí, de repente, um dia eu tô indo pra escola e ele é muito extrovertido, ele contava as histórias dele. Adivinha de onde ele era? Da onde? Ceará também, claro, óbvio. Ceará. Ceará. E aí, ele contava as histórias, pô, era um cara muito massa, velho. E aí, Uhum. de repente, só chega um dia quando tem aula com ele, de repente fala, eu sou o novo professor, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, o que aconteceu com o outro? Não, foi demitido. Aí, tipo, o professor novo, ninguém falou nada, aprendeu por quê, né? Aí eu fui averiguar depois, e o cara completa, como falam lá, absoluto louco homem. Absoluto louco homem. O cara, velho, tipo, ele chegava, tipo, ele era muito bonito. O cara, pô, era bonito pra caralho. Uhum. E aí, só que aí, não sei por que caralhos, mano. Tipo, tinha uma mina no Ensino Fundamental 2, da mesma série que a minha, que fala assim, não sei o tipo, tinha uma galera lá, no corredor, velho, falou, tranquilo. Porra, Deu um porra, selinho. porra, nem pro cara falar, depois da aula me encontra em tal lugar. Caralho. Você não tá entendendo, vai. Ensino Fundamental 2, assim, mesmo que eu não falhando, você sabe, pô, a faixa de idade vai dos 11, 10 até os 14, pô. E Sim. tipo, velho, cara, e simplesmente, mano, o cara não pensou, tipo, a mina chegou e foi contar pra todo mundo, óbvio, velho. Ela começou a contar pras amigas e as amigas contou pra todo mundo. Peguei meu professor. Fudeu. Não, cara, foi literalmente assim que ela falou. Não, é que eu dei um selinho do professor tal, ai. Puta merda. E esse é o que é o grande. Esse é que é o grande problema, o grande risco de pegar a aluninha, cara. Ainda bem que eu não peguei na época. O casamento dele não terminou, não, mano. O cara tá casado até hoje. O cara tá lá, firme e forte, velho, dando aula na escola. Caralho. Mas o cara, tipo, ele foi mandado embora só por causa do selinho mesmo?
porra, mas... Não que seja pouca coisa. Não que seja pouca coisa, mas é que eu fico pensando, cara, o maluco perdeu o emprego por causa da porra do selinho. Que maluco burro. Puta que pariu. Puta que pariu. Não, mano, é que tipo assim, cara, sabe o que eu acho que foi também? Porque, cara, além do selinho e das tipo, testemunhas, que a menina e as amigas, no caso, o problema, velho, é que tipo, você sabe como é rumor, né, cara? Ele sempre vai evoluindo, até chegar nas coisas mais absurdas. Daqui a pouco o professor tinha comido a aluna no meio de... Uma homenagem do banheiro masculino entendeu? E fez a festa, essa coisa. É assim que vai chegando na diretora, entendeu? Sim. E aí, tipo, e cada vez que eu tenho certeza que isso aconteceu do selinho, só que depois, tipo, começou a surgir altos negócios mirabolantes, que aí você não sabe o que é mais verdade, entendeu, cara? Sim. E aí, tipo, eu penso que não, eu não sei como é que esse cara não foi processado até o rabo. Eu sei que ele tá dando aula, não sei. Não sei, velho, o que foi, mas o cara tá lá, casamento firme e forte, dando aula. Possivelmente comendo agora outras aluninhas, vai saber. Amém, né, cara? Mas, porra, pelo menos comer a mina do cursinho, né, cara? É menos arriscado. Curso pra qualquer Enem da vida aí, pô. Ou pelo menos do ensino médio, que já é umas meninas de 15 anos, por aí, 15, 16, 17. Que aí já não se configura mais aí pedofilia. Tá né, mano? Pô, aí tá tranquilo, velho. Sim, a partir dos 15, beleza. Aí não é pedofilia. Amém, mano. É só levar ela pro Japão que não é pedofilia. Tá? Fazer igual o Ricardo O'Hara. Me fala, cara. Eu não sei o que você acha do O'Hara. Porque tá todo mundo falando dele, porque, tipo, eu acompanhava ele quando ele tinha muito pouco inscrito. Tipo, desde aquele. Você lembra do. Não sei, você já assistiu ele? Já, claro, dele? Já. Velho, a primeira vez que eu tive contato com ele tinha, tipo, 6 mil inscritos. Exatamente, aqueles vídeos do, tipo, dele do puteiro, do laranjão, tá ligado? Sim. Não, eu tô ligado no vídeo desde essa época aí, mas, porra, aí, pô, sei lá. Eu não achava nada dele, só. Era divertido escutar as lives dele. Uhum. É que é mesmo feeling da live do blusão, só que sem a degeneração e sem o cara ser um completo retardado mental. Sim. E aí, o negócio foi, cara, que tipo, de repente, quando eu vou olhar o canal do O'Hara, boom! Explodiu, velho. Sim, ele tá agora com 300 e lá vai 1000. Não, todo mundo fazendo Michael Kister, toda a galerinha aí tá juntando lá nele. Já doaram dinheiro pra caralho pra ele. Eu acho que o bicho, com a grana que ele já juntou só de doação, ele já pode ir lá pra fazer a faculdade. Acho que ele vai pra Argentina fazer faculdade, alguma coisa assim. Caralho. Argentina. Puta que pariu. Eu não sei. Ele ia sair do Japão e ia fazer, mas... Sabe o que eu acho foda, velho? Foda de ruim é que, tipo, pô, cara, é sempre... Entendeu? Tipo, vai vir um monte de retardado, hypado, dizer o quanto... admiramos sua história, não empatia isso. E dá like um vídeo e vai embora, entendeu? Sim. Cara... Sei lá, tipo, eu sinceramente, eu não cheguei a assistir os últimos vídeos dele. Na verdade, eu assisti, o último vídeo dele que eu assisti foi aquele que vem depois do agradecimento 50k. Que foi tipo uma semana atrás, saca? Nem foi tipo uma semana atrás. Aí ele fez aquele vídeo lá dele com roupa de Joker, dançando. Aí depois ele fez um vídeo dele andando na rua com uma música. Ele não fala nada o vídeo inteiro, é só ele andando com o terno na rua. E é isso o vídeo, ele andando na rua com uma música dramática. E, tipo, nos comentários desse vídeo, dele andando na rua e tal, um monte de gente, tipo, não, porque O'Hara, você é um exemplo de pessoa, você é lindo, você não sei o quê, vamos te ajudar, porque você tá transmitindo uma mensagem aí de sei lá o que, e você é um exemplo, e nós te admiramos muito, você é muito humilde. No vídeo do cara que ele não fala uma palavra o vídeo inteiro, é só ele dançando, sabe? Aí eu fiquei, cara,
de repente todo mundo começar a amar ele. Cara, eu tenho certeza, tenho total certeza que 90 e alguma coisa por cento do pessoal que tá comentando, ah, é porque você é lindo, você é um exemplo. Eu tenho certeza que 90% desse pessoal não assistiu 10% dos vídeos dele. Não, Só cara, chegou, não. tipo, nos Nem últimos acompanha a vídeos live, e, porra tipo, nenhuma. mano, cara, até porque o Ohara, tipo, ele tem vídeo pra caralho da época que ele era desconhecido, saca? Que ele fazia, sei lá, review de comida, sei lá, dessas porra de comida japonesa. E ele falando sobre como era a vida sozinho, aquela época dele de paranoico também, de ele falando que estavam perseguindo ele e tal. E, cara, agora, pelo que eu tenho acompanhado dele só fazendo um vídeo falando de live de 100k, live de 200k, live de 300k. Cara, e sendo que no passado ele falava de algo mais pessoal, de algo mais solitário, vamos colocar assim, eu acho que, querendo ou não, ele meio que vai perder. Não é que ele vai perder a essência, mas ele vai perder. Aquilo que ele estava fazendo, ele não vai mais fazer, basicamente. Então, tipo, o Ricardo Não, na verdade, ele O'Hara. acabou de fazer uma review de comida, soltou hoje ou Não, ontem. não, não, sim, esses lances de comida, de review de comida, dele andando na rua ainda vai ter. Mas ele falando sobre, sei lá, sobre Solidão, solidão e uns vídeos mais depressivos, eu não acho que ele vai fazer esse tipo de Não, coisa. claro. Tipo, agora ele vai Cara, ficar pra fazendo um traçar monte de. paralelo com o Petri, né, cara? De certa forma, não é na mesma proporção, mas é tipo, o cara sai da merda e muda, faz uns 180 na personalidade, entendeu? Sim, o Petri de hoje é um Petri muito mais motivacional, Sei autodesenvolvimento, lá, sabe? aquele Do que vídeo o lá dele, acho que é Petri 10 de. coisas pra 2020, não sei o que, o caralho. Parece até livro do Patterson. 12 regras para a vida. Exatamente, cara. Por exemplo, ó, eu vou falar a verdade, com todo respeito a ti, Thiago Carvalho, porque minha foto no Facebook é uma foto que eu tirei com ele e com o Petri, cara. Porque eu gosto dos dois, velho. Eu gosto. Eles foram um cara que me puxaram pra todo esse negócio, entendeu? Então, pô, respeito os caras, eu gosto deles. Eu gosto de ficar escutando os podcasts antigos. Sim, é a mesma coisa. Pré-Saco Cheio TV. Uhum. Só que, porra, cara, porra, Thiago, você é o Thiago Carvalho, né? Porra, Thiago, você agora tá gravando vlog, velho. Vlog. E tipo assim, é um vlog com a cara dele, assim, tipo assim, ó, o último que ele postou agora, número 5 aí. Me emocionei? Ponto de interrogação. Porra, velho. Você virou aquilo que jurou destruir. Cara. Caralho, velho. Eu entendo que vocês subiram, tipo, os caras subiram na vida. Pô, estão felizes. Eu acho. É retardado ficar falando, tipo assim, era melhor quando era triste. Eu gostava mais quando tava na merda. Porra, eu também, cara. Eu também, mas, pô, você vai ficar falando isso pro cara, velho? Pô, ele subiu, mano. E aí? Segue em frente, velho. Tá vivendo. Cara, porque, tipo, isso só mostra o quanto as pessoas não têm empatia alguma pela pessoa e estão cagando, só ligam pro conteúdo e foda-se a pessoa, entendeu? Uhum. Porque quando ele tava na merda era melhor. Você já parou pra pensar, pô, o cara tava na merda? Isso não é um estado natural, não deve ser um estado natural, é muito menos ser um estado, assim, de entretenimento, mano. Sim, mas cara, eu vou falar aqui um negócio que possivelmente vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que, sei lá, vai tentar transmitir mensagem. Cara, posso falar um negócio sobre o Thiago Caralho? Pode. Eu sinceramente, se eu fosse ele, se eu estivesse no lugar dele, eu me sentiria mal, cara. Eu estaria me sentindo mal no lugar dele, saca? Sabe? Você disse que ele tretou com o Petri e voltou. Não é nem por causa disso. Sabe por quê? Porque, tipo, tudo que o Thiago Caralho tá conquistando, tudo que o Thiago Caralho, todo o reconhecimento, entre aspas, que ele tá conquistando e tudo que ele tá fazendo e as pessoas que ele tá conhecendo, pessoas famosas, por exemplo, Emílio Surita, postou foto com Emílio Surita há uns tempos atrás, tudo o que ele tá conseguindo não é por causa dele. No Maurício Meirelles, mano, sim, tudo que ele tá conquistando e tá fazendo não é por causa dele, é por causa do Petri. Tipo, se não existisse o Petri,
ele não estaria conhecendo nem fodendo a Meirelles. Ele não estaria nem fodendo lá no programa lá do Pânico, no Conhecendo a Emília Surita. Ele não estaria nem fodendo participando de show de stand-up, fazendo stand-up. Ele não estaria nem fodendo fazendo tudo que ele tá fazendo, basicamente. Então, tipo, se eu estivesse no lugar do Thiago Caralho, pra ser bem sincero, eu me sentiria muito mal comigo mesmo. Porque eu ia começar a pensar, cara, tudo que eu conquistei, tudo que eu tô conquistando, toda a fama, tudo, sei lá, os inscritos aí do meu canal, quase tudo aí que eu tô conseguindo, cara, eu tô conseguindo por causa de outro homem. Eu tô conseguindo por causa de outro cara que chegou primeiro do que eu, fez tudo primeiro do que eu, e ele conquistou e eu, tipo, se não fosse por ele, eu não estaria aqui onde eu tô. Cara, sinceramente, eu me sentiria muito mal no lugar dele. Cara, o negócio é que, tipo assim, apesar de eu falar assim, não, que a época da merda é melhor, tipo assim, você não tem como não ficar, de certa forma, feliz por ele, porque, tipo, você vê um cara que tá na merda há 3, 4 anos, o Petri, desde 2012 aí, na merda, entre aspas, e de repente o cara sobe, assim, apesar de eu realmente achar que eram melhores naquela época, os dois podcasts, você tem que reconhecer, pô, o cara tá fazendo sucesso, não, beleza, pô, tô feliz por ele, tanto que quando é uma diferença muito grande, quando tipo, o que eu via o Thiago antes e quando eu vi o Thiago pessoalmente, entendeu? Tipo, quando eu fui no show dele aqui em Brasília, show dele do Petri, no caso, aqui em Brasília, o cara, pô, felizaço, assim, entendeu? Pô, tendo gosto do que faz, entendeu? Tipo, mas por ele, gostar muito do trabalho dele, sim, eu não posso deixar de pensar também que seu ponto é válido. Porque, cara, assim, o que me incomoda nisso tudo é que, assim, beleza, ele tratou com o Petri, aí se xingaram pra caralho, não sei o que, blá 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 blá, toda aquela novela, aí voltaram. Só que nisso, cara, tipo, realmente, assim, se você parar pra pensar, o Petri sem o Carvalho ainda é Petri, ainda faz show onde ele quiser, mas o Carvalho sem Petri não é nada, entendeu? Tipo, sim, e é por isso mesmo que eu, no lugar dele, eu me sentiria muito mal. De pensar que, cara, tipo, assim, eu sou um homem que depende de outro homem. Que merda. Cara, é que assim, eu não me sentiria mal, entendeu? Mas eu buscaria o mais rápido possível. Beleza, eu vou usar essa chance que o Petri tá me dando como um trampolim pra eu me estabelecer, entendeu? O que eu não sei se ele tá fazendo agora, ele fica postando. É que eu não tenho coragem de assistir os vlogs dele, porque não dá. Não dá, velho. Eu não tenho coragem. Nem os do. O saco. Como é que é? Saco Cheio TV? Pelo Brasil. Esses negócios aí. Eu não tenho coragem, mas sei lá, parece que ele tá. Ele toca em alguns lugares, assim, fora. Ele sempre tocou em bar e negócio assim. Entendeu? Mas sei lá, cara. É que eu não sei se eu tô sendo muito honesto, cara. Eu vou ser honesto. Essa fase dele tá uma bosta. Assim, é muito. É porque. Não tem como. Você considera o podcast uma forma de entretenimento. Entendeu? E quando você se identifica com o conteúdo que eles estão postando, fica 1000 vezes melhor. Porque você sente, caralho, eu me identifico com alguém, esse cara tá passando pelo que eu tô passando, velho, caralho. Entendeu? Tipo, por isso mesmo, todo esse negócio da esgotosfera, não é só o Thiago e o Petri, a esgotosfera inteira tá com essa síndrome de quando alguém sai da merda, e meio que essa identificação porque, por exemplo, a maioria dos ouvintes às vezes muito estão na merda, e quando o cara sai da merda e perde esse lado de identificação, você tá entendendo? Aí acaba o entretenimento. Sim. Muitas vezes, porque aí não existe mais. E aí só que é triste ver como realmente é verdade, velho. Eu não tem mais graça. Eu fico sinceramente triste com isso, porque eu fico imaginando eu e você, por exemplo, sei lá, cara, meu último podcast, os outros aí, foi tipo eu falando sobre minha situação da faculdade, não sei o que eu tô meio, tá foda, mas tipo, não foi triste, foi só tipo, pô, tem que seguir a vida, entendeu?
Mas eu fico, por exemplo, imagino que algum dia eu consiga resolver essas paradas, esteja crescendo na vida, como por exemplo agora eu tô conseguindo resolver essas coisas. Como eu disse no meu podcast anterior, eu vou estagiar, eu tô ganhando uma grana, eu tenho meu próprio dinheiro agora, entendeu? E aí eu fico no mesmo receio de, por exemplo, pô, será que quando eu começar a fazer podcast feliz, a galera vai chegar aqui e simplesmente abandonar? Entendeu? Dizer, porra, e vi aqueles famosos comentários, o antigo era melhor. Por exemplo, eu tenho certeza, por exemplo, isso já aconteceu uma vez, e com você deve ter acontecido também. Foi no caso, pô, cara, querendo ou não, dói admitir isso, cara. Mas eu e você já teve fase Red Pill Migtal, velho. Uhum. Isso é uma coisa comum. Sim. Quando eu entrei na fase Migtal, eu perdi inscritos. E quando eu saí da fase Migtal, eu também perdi inscritos. Cara, exatamente. Então, todo mundo já teve a fase Migtal, entendeu? E com todo respeito aos Migtal, mas vocês entendem, né? E se não entender, vai tomar no cu. Então, tipo, eu percebi uma coisa que tipo, tinha muita gente, muito canal Migtal, muito canal Red Pill, muita porra que vinha comentar nos meus vídeos quando eu tava justamente na minha fase revoltada, entendeu? Uhum. E cara, eu lembro de umas paradas que eu falava, tanto que, sabe um vídeo que eu gravei? Tem um título bem porra, como é que é? O Meu Grande Amor, acho que é o nome do vídeo. Uhum. E aí, cara, tipo, em vez de falar o que eu realmente sentia, que eu vou ter, tanto que eu vou ter que regravar esse podcast porque deu uma impressão totalmente errada que eu queria passar, porque tipo, eu tava muito revoltado, fase totalmente Migtal, tanto que eu, cara, falava uns negócios aqui, tipo, hoje ela tá uma puta, não sei o quê, fica postando foto da bunda no Instagram, é vadia. E é a menina que eu amo, entendeu? Falando isso, eu tava realmente na fase totalmente Black Pill, o caralho Pill, entendeu? Sim. Só que aí quando eu saí dessa fase, comecei meio que por... Tanto que agora eu zoo, cara, muita gente comentava no comento, tipo, muita gente vazou, se desinscreveu. Muitos comentários assim, de mangina, você agora é mangina, Mangina. Você agora é mangina Blue Pill, entendeu? Não sei o quê. E cara, assim, só que... É foda, cara. Eu fico me perguntando se algum dia eu realmente tipo, parar com essas coisas. Tipo, meu podcast, assim como você já disse, quando a gente tava fora do ar, acho que puramente quase todo sobre experiências pessoais. É sobre mim. Uhum. Não é sobre grandes ideias ou coisas. Enfim, é sobre mim, eu, indivíduo. E eu fico me perguntando, cara, que se algum dia esse elo de identificação acabar com os ouvintes, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Tipo, a galera simplesmente abandona, larga a mão e fica comentando antes era melhor, entendeu? Cara, eu já larguei mão, sinceramente, de tentar agradar inscrito. De tipo... Porque, cara, se eu fosse tentar agradar inscrito, sabe o que eu fazia? Eu adotava algum nicho, tipo, sei lá, adotava o nicho Migtal, e aí só começava a fazer vídeo de Red Pill, sabe? Qualquer notícia, sei lá, não sei o quem pediu divórcio, vai ganhar 30 milhões no processo de divórcio. Pronto, fazer 50 vídeos sobre o mesmo assunto. Qualquer merda aprovada a lei na puta que pariu que legaliza aborto. Fazer Red Pill sobre o negócio. Fazer Red Pill sobre feminismo. Fazer Red Pill, sabe? Se eu quiser... Cara, é uma coisa, é um fato bem simples. Ou tu és livre e vai desagradar uma cacetada de gente, livre entre aspas, ou tu agradas as pessoas, mas tu não vai ser você, basicamente. Cara, é uma aposta, cara. Lidar com as pessoas que escutam o podcast, o canal, sei lá, é uma merda. Porque, tipo, às vezes o cara, sabe, ele comenta nos teus vídeos e fala que, tipo, nossa, cara, você é muito inteligente, eu te amo, você me ajudou em tal coisa e sabe, você melhorou minha vida, blá, blá e tal. Aí, de repente, você começa a falar de algo que às vezes você não tá nem falando da ideologia do cara, você só tá, sabe, desenvolvendo um outro ponto de vista. Aí o cara, tipo, cara...
vai se tomar no cu, você começou a namorar, atraiu o movimento. E eu já vi uma cacetada já de comentário no meu canal, que tipo, desde que eu comecei a namorar é o mesmo argumento. Ai, agora você namora, você acha que você é Shed. Ai, porque agora você virou mangina, você não pode falar mais nada. Ai, porque agora você... Sabe, cara, tipo... Cara, eu realmente queria viver na bolha que esses caras vivem, sabe? Eu realmente queria conseguir viver na mesma bolha que esses caras vivem. Porque, mano, sabe? Todo mundo na internet, eu tenho a profunda impressão de que todo mundo na internet é doente, sabe? Cara, é que eu não posso deixar de ver o ponto de vista deles no sentido, assim, de comum a todos os grupos da internet praticamente, de que é viciante e é gostoso você se vitimizar, cara. Sim. É viciante quando você se vitimiza e fala, eu estou sofrendo, e você grita e posta e caps lock e fica postando no Facebook todo dia eu tô sofrendo, e aí você encontra uma comunidade e fala, você está sofrendo, entendeu? E aí todo mundo junto e diz, nós estamos sofrendo, entendeu? Uhum. E aí fica nisso. E, cara, é uma coisa tão absurda a proporção que isso toma, a partir do momento que eles se vitimizam, mas também querem que você... E quando vem que você não se vitimiza, os caras te atacam, entendeu? É um negócio completamente assim que não faz sentido, velho. Ai, cara, sabe, eu sinceramente eu tô cansado de qualquer grupinho de internet. Sei lá, tanto é que um dos grandes motivos de eu ter parado de falar de mim e começar a falar mais de ideias que eu acredito, ideias que eu acho interessantes e tal, foi justamente pra afastar esse povo macaco, saca? Porque a partir do momento que não rola esse lance de você falar sobre a tua vida pessoal, não rola identificação. E se não rola identificação, esse pessoal macaco não chega até você, saca? E também, cara, eu já cheguei à conclusão de que não vale a pena ficar falando sobre opiniões, sobre qual lado eu vou, qual lado eu escolho e tal, pelo simples fato de que eu sou humano e se há 3 anos atrás eu era de tal lado, hoje em dia eu não sou mais de tal lado. Então eu não vejo mais sentido nenhum em ficar levantando bandeira de, sei lá, eu sou masculinista, eu sou feminista, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou um pedaço de carne que logo mais vai morrer. É isso que eu sou, não sou mais nada além disso. Talvez uma alma, mas enfim, cara, tudo é autoafirmação, sabe? Tudo é autoafirmação. Já diz o livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade nessa porra, só isso. Claro, exatamente. No momento que você deixa a sua opinião pública, é uma questão de vaidade, de você querer reconhecimento, no sentido de, por exemplo, cara, uma coisa que eu faço muito é, por exemplo, eu não tenho Facebook, mas quando eu tinha, cara, e apareciam umas coisas, tipo, absurda, aí aí, tipo, eu começava a digitar, entendeu? E quando eu tinha uns 14, 15, comecei com eu postava, eu entrava em briga, eu gostava de todo post deixar minha opinião lá firmada, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho disso, aquilo, entendeu? Só que aí, cara, eu não sei se é amadurecimento, se é só prudência, bom senso até, de tipo assim, você começa a olhar e pensar, que cara de necessidade tem de eu deixar clara a minha opinião aqui? Pra quê, velho? Obviamente que você tá vendo na rede social, mas você precisa deixar isso público e deixar tudo lá. Não, porque desse post eu acho isso, aquilo. Ou disso eu acho aquilo. Você precisa ter uma opinião pra tudo, velho. Sim. Entendeu? E é muitas vezes que a galera não entende. Eles querem ter uma opinião pra tudo e tudo bem ter uma opinião pra tudo. Você pode tentar. Você com certeza vai ter uma opinião pra tudo. Mas, porra, deixar pública a sua opinião pra tudo, velho. Sim, e o que é pior é que esse pessoal às vezes meio que te pressiona pra tu dar a tua opinião. Tipo, ai, você viu o que aconteceu, cara? Aconteceu ali? O que você acha do que aconteceu ali? Não acho nada, porra. Não acho nada. Foda-se. Não tô nem aí. Foda-se. É exatamente isso que eu faço, cara. Ainda assim, algumas vezes, quando eu, por exemplo, posto alguma coisa
nego vem discutir, eu ainda começo a digitar, só que eu sempre acabo lembrando, pra quê, velho? Aí tu apaga tudo, deixa quieto, sai do post, vai embora. Aí não tem, as vantagens aqui, só para listar alguma, não tem resposta lá no seu feed, não tem negócio falando que não sei quantos 20 mil negros respondeu a seu negócio, te xingando, não tem nego te metendo o Zuki também, porra, é só vantagem, cara. Uhum. E mesmo assim, você, e sabe qual é o melhor? Você guarda sua opinião pra ti e você ainda tem opinião, pô. Sim. Não postar sua opinião significa que você não tem uma opinião, entendeu? Que a galera não entende, não quer entender. Eles simplesmente começam a achar que se o cara não posta, ele não tem opinião. Ele é, como é que é? O centrão, em cima do muro. Isentão. Isentão, não. Cara, eu acho que o silêncio é um benefício que é um dos principais benefícios que as pessoas não usufruem. Silêncio. Você. Agora eu vou falar uma parada que eu sempre achei muito engraçado sobre isso, cara. Lembra do podcast que você gravou com o Porco Suíno? Uhum. Sim. Então, e aí você falou que uma das coisas que você queria comentar com ele era o silêncio, né? Uhum. Ai, cara, eu não consigo parar de lembrar. Aquela entrevista, ela me marcou muito, porque foi tipo 1h50 do Porco falando e 10 minutos você. Sim. E eu falei, caralho, esse realmente é um podcast sobre silêncio, velho. O Thiago calado e o Porco a metralhadora, velho. Falando, não. Foi tipo isso. Eu 20 minutos falando e ele 1h30 falando sobre psicologia, basicamente. Aí, esses merda que achei muito marcante, velho. Caralho. Aliás, saudades do podcast do Porco Suíno. Acho que nunca mais vai voltar. Ele quer me falar que ele quer criar um podcast de futebol agora, não sei o que. Eu falo, porra, mas teus podcasts eram bons, velho. Porra. Eu adorava ouvir tuas histórias, as histórias que ele fazia bêbado, as merdas que ele fazia bêbado. Porra. Sim. Tá aí mais um cara que era um porra louca, mas esse cedeu. Agora mas aí o negócio dele envolveu ameaça na faculdade, blá blá blá, mas também o Porco era completamente vida louca, ele falava na lata mesmo. Uhum. Sim. Aí era foda, cara. Eu não sei se ele ainda tem os podcasts dele no archive.org, ele tinha uns, eu não sei nem se dá pra encontrar. Perdidos para ser na internet. Só os com o Hernani e o seu no MerdaCast agora. Uhum, sim. Que é praticamente um podcast dele, porque é um monólogo, né? Sim, sim. É um monólogo quase dele com ele mesmo. Exatamente. Porcão, um abraço, cara. Ele falando e eu, sim, aham. Pior que é exatamente desse. Agora, Thiago, você tem que me contar uma coisa, cara. Você fez o trabalho de filosofia da sua ex, meu amigo. Fiz trabalho de filosofia dela sobre Aristóteles, sobre o conceito de felicidade em Aristóteles. Exatamente. Então, para conceituar um pouquinho a história, ouvintes, podem escutar, acho que é o MerdaCast 2 ou 3 que ele comentou, ou sei lá, um desses dois. A história é a seguinte, a ex dele chegou, eles voltaram a conversar. Thiago, tá bom. Você faz o trabalho de filosofia pra mim sobre a felicidade de Aristóteles? E ele respondeu assim, sua vagabunda do caralho, eu tô dentro. E aí ele fez o trabalho pra ela. Então me conta, Thiago, e aí, cara, por que, mesmo ela te xingando tanto e te sendo uma puta, você fez, cara? Cara, primeiramente porque eu era um puta de um beta na época. Na época eu ainda não... Eu era beta, cara. Ela tinha sido, tipo, minha primeira namorada. E assim, a gente voltou... Tudo, basicamente. E tipo, a gente tinha voltado a se falar, a gente voltou a se falar, tipo, uns 8 meses depois do término. Tipo, bem no final do ano em que a gente terminou definitivo e tal. E eu ainda tava, eu admito, eu ainda tava com alguns sentimentos com ela. Eu demorei até superar isso. Eu demorei até, tipo, parar de gostar dela definitivo, sabe? Demorei mais, tipo, 1 ano depois disso. Mas enfim. E, tipo, nessa época, como eu era beta e ainda tinha sentimentos por ela, eu admito, eu ficava fantasiando na minha cabeça a possibilidade da gente voltar. Sabe, coisas que a gente já tinha feito. Toda semana, né, cara? Também, mas assim, o que eu mais sentia falta era de dormir junto com ela, por mais gay que isso possa Netflix, ser. Viadagem. Nessa época nem existia Netflix ainda, eu acho.
Ou existia, mas a gente não assinava. Enfim. E tipo, ela voltou a se falar, a gente tava se falando, e aí eu sugeri, inclusive. Eu falei pra ela, eu sinto muita falta da gente dormir junto. Será que a gente poderia Boa, algum Thiago. dia fazer isso? Ela falou, eu acho que não tá na hora, acho que não... Sim, já era minha ex. Meu amigo. Caraca, eu nunca vi um. Caralho, não. Sim, eu cheguei. Talvez alguém chegar. Não, não é voltar, não é fuder, não é dormir junto. Sim, eu falei pra ela, não, sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de dormir com você. Será que a gente poderia algum dia fazer isso? Eu não quero necessariamente transar com você nem nada, só quero dormir com você. Ficar de pau duro no começo, ficar as dormentes. E aí ela falou, porque eu acho que não tá na hora, não é certo fazer isso e tal. Vai chegar a hora, mas agora não. E logo depois ela engatou com esse lance do trabalho. Eu tenho um trabalho aí pra fazer de filosofia, você poderia fazer pra mim? Aí, né? Hã? Ela falou, acho que agora não é a hora. Mas, tem um trabalho de filosofia aí que se fizer, não sei, pode ser que eu te... Foi tipo, mais ou menos isso. Mais ou menos pescado, isso. Eu era muito beta na época. Daí, tipo, eu fiz o trabalho rapidão, fiz o trabalho em, sei lá, meia hora eu fiz o negócio. E aí fiz o trabalho pra ela, mandei pro e-mail dela, ela só deu um obrigado meio seco. E foi isso, basicamente. Aí, tipo, pouco depois a gente parou de se falar. Também porque ela foi viajar lá pro outro lado do mundo e tal, e a gente simplesmente parou de se falar. Inclusive, ela me desejou parabéns no meu aniversário do ano seguinte, e aí no aniversário dela eu não falei nada, deixei ela no vácuo. Aí sim, mano, devolveu tudo. Um pouco. Que feliz. E, tipo, pra piorar a situação, cara, esse ano, depois de mais de 2 anos sem ter contato com ela, esse ano... Faz, tipo, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos. Não faz tudo isso, mas faz, sei lá, uns 4 meses, mais ou menos. Esse ano, eu namorando e eu estando com a minha wife, eu feliz com a minha wife e tal. A vagabunda, lá pra julho, agosto, alguma coisa assim, do ano passado. A vagabunda me mandou... Cara, ela não mandou mais nada. Ela me mandou só no Skype... Porque não sei se ela ainda tinha meu contato no Skype, se ela lembrava do meu Skype, eu não sei. Só sei que a vagabunda me mandou no Skype, assim, do nada, depois de 2 anos sem ter contato, ela morando lá na puta que pariu, ela me mandou no Skype um coraçãozinho. Do nada. Tipo, um belo dia eu entro lá no meu e-mail, fui lá ver meus e-mails, e aí, tipo, apareceu uma janelinha. Uma janelinha, tipo, o nome dela, e aí eu cliquei na janelinha pra ver que porra era aquela, e aí um coraçãozinho naquela merda. Então, senhores, assim, depois do primeiro teste divino que o Thiago falhou miseravelmente, Deus resolveu dar outra oportunidade pra ele. Pra ver, serás agora ele um alfa? E aí... Ele resolveu esse outro teste. Vamos ver se ele como é que ele foi. Como é que foi, Thiago? E aí eu nem respondi ela. Ignorei completamente e foda-se, basicamente. E ainda chegou em casa e falou pra wife, aquela ordinária me mandou mensagem. Sim, eu contei pra ela. Exatamente. Eu contei pra ela, e aí ela xingou, ela falou um monte de coisa dela, com razão. E, enfim, tipo, e pra piorar mais ainda a história, eu assumo, depois que isso aconteceu e tal, eu dei um tempinho e eu resolvi stalkear ela, pra ver como anda a vida dela e tal. Eu assumo, resolvi stalkear ela. E, mano... Eu descobri... Foda-se. Hã? Admito, foda-se. E eu descobri que, tipo, que ela aparentemente está namorando. Então, tipo, ela me mandou esse coraçãozinho, provavelmente tá namorando com um cara. É que tinha no Skype assim, namorado 1, namorado 2, ela se confundiu. Tipo, mano... E ela me mandou, tipo, solicitação de amizade no Skype e o coração. Então, tipo, não tem nem como defender falando que, sei lá, foi uma mensagem que mandou errado. Não tem nem como defender. Porque tem a solicitação de amizade assim, dela. Bora uma flexada aí. Bora, liga a Khan aí. Tô com saudades. E, mano, eu fico, cara, que essa mina, tipo, passou anos já, desde que a gente terminou, desde que tudo aconteceu, passou anos. E essa mina continua um lixo, velho. Continua um lixo, porque ela tá mandando agora mensagem de coração
pra ex, sendo que ela tá namorando. Mano, cara, aí eu fiquei feliz, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, eu nem fudendo que eu iria mandar mensagem pra ela. Por quê? Porque eu já superei. Os fato dela ter mandado mensagem pra mim, e ainda por cima estando namorando, me diz que ela não superou ainda, ou que pelo menos, sabe, o fato de eu estar namorando incomoda ela. E ela tentou, de alguma forma, desestabilizar o meu namoro. Ou seja, em qualquer das hipóteses, ela continua sendo uma vadia. E aí eu fico, cara, graças a Deus que eu sou eu e não ela. Porque eu, depois do término, eu evoluí. Eu me tornei uma pessoa melhor. E eu estar com a minha wife, tipo, o nosso relacionamento tá, tipo, ótimo. Demonstra que, tipo, eu amadureci em vários termos. Até porque também ela é uma pessoa completamente diferente da minha ex. É uma pessoa bem melhor, objetivamente falando. Mas assim, eu fico pensando, cara, será que ela... Porque assim, quando a gente terminou, ela logo em seguida já tipo, começou a ficar com um carinha lá O da escola japonês. dela. É, isso, o famoso japonês. Então, tipo, ela não deu tempo pra ela se Esse aí recuperar. apareceu no livro, hein? Sim. Ela não deu tempo. Sim, sim, pior que eu escrevi sobre esse filho da puta no meu segundo livro. Tipo, ela não deu tempo nenhum pra se recuperar, ela não deu tempo nenhum sozinha. Eu dei tempo, eu passei, tipo, 3 anos sozinho, basicamente. Me recuperando e, sabe, colocando as coisas no lugar e tal. Ela não deu esse tempo. E aí eu fico pensando, cara, será que ela realmente ela superou o término, ela superou o nosso relacionamento, ou será que não? Porque, cara, isso é coisa de quem ainda não superou completamente, sinceramente. E aí eu fiquei feliz comigo mesmo, tipo, ainda bem que eu sou eu e eu superei, e essa puta vadia, espero que ela continue mais muito tempo sem Mas superar. assim, você tinha melhorar que isso era possível? Eu achava, até porque, tipo, fazia muito tempo que eu não tinha contato com ela e ela foi morar lá do outro lado do mundo. Então eu achei que, sei lá, era possível que ela tivesse amadurecido, que, sei lá, alguma coisa tinha mudado, eu achava. Mas aparentemente não muito. Aparentemente não muito e ela continua sendo um lixo de pessoa, basicamente. E de só o lixo, mas em aparência ela mudou muito? Cara, Tá assim, tá com AIDS? não, aparentemente, eu não sei, porque assim, tudo dela é bloqueado. Inclusive, ela me bloqueou faz uns meses em todas as redes sociais. Então eu não consigo ver nada dela. Mas você não foi stalkear ela? Sim, mas foi. É que assim, eu saí do meu Instagram e usei o Instagram, tipo, no computador, saca? E aí eu consegui fazer isso. Porque no computador eu não tô logado na minha conta do Instagram. E aí, tipo, na verdade, eu não entrei nem na conta dela, porque a conta dela é fechada. Eu entrei na conta da mãe dela do Instagram, que tem fotos dela e com o suposto namorado dela. Enfim, tipo, caiu aí? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Deu uma caída, mas foi coisa de tipo 2 segundos. Ah, entendi. Não, não, continua gravando. Ah, sempre que dá um espaço meio forte. Você entrou no computador? Tipo, é que assim, no meu PC eu não fico logado no Instagram. Então, tipo, dá pra eu ver o Instagram de qualquer pessoa, já que não tô bloqueado. E aí eu vi no Instagram da mãe dela, tipo, fotos dela e fotos do namorado dela e Ah, a tal. famosa sogra gostosa. É, sim, a famosa MILF, basicamente. Tipo, aparentemente, pelo que eu percebi, continua tudo na mesma. A mãe dela continua sendo uma MILF, uma senhora MILF, só que assim. Gostosa. Só que assim, continua sendo uma mulher que eu nem fuder não me relacionaria, só comeria no máximo. E minha Ah, só uma bimba. ex. Cara, sabe o que eu acho bizarro? Porque, tipo, na foto, em várias fotos que a minha ex tá com o namorado dela, cara, ela tá fazendo uma cara de desgosto em algumas das fotos. Tem uma foto dela que ela tá com o cara que você percebe claramente que o sorriso dela é algo meio mecânico, sabe? Que é algo meio falso, que, tipo, A mãe algo do dela? tipo. Não, ela, minha ex mesmo. Tem uma foto dela no Instagram da mãe dela que, tipo, com o cara que ela tá,
que, tipo, você percebe claramente que é um negócio, um sorriso muito mecânico, um sorriso falso, saca? Que provavelmente a mãe dela sorriso, ela deu um sorriso meio falso. E tem umas 2 ou 3 fotos que, tipo, que é um negócio meio, sabe? Meio que não parece que ela realmente tá gostando, sabe? Que não parece que ela realmente tá, tipo, não parece, sabe? Que ela realmente gosta do cara. E aí eu fico, cara, que bosta, velho. Que bosta, nada mudou. Ela continua sendo a mesma merda. Que lixo, cara. Sério, tipo, nem que ela pedisse pra voltar pra mim e falasse, não, eu vou. Nossa, agora vai ter cu todo dia. Vou te dar o cu todo dia. Eu Foi exatamente vou. isso que eu pensei, cara. Que ela ia. Eu pensei assim, caralho, né? Se ela falasse que dava cu todo dia, o Thiago voltava, velho. Não, nem fudendo. Nem fudendo. Thiago, sabe por que a gente pensou isso ao mesmo tempo, cara? Porque a gente se ama. Pode ser também, é uma possibilidade. Eu não descarto. Na verdade eu descarto sim, porque senão a wife me mata. Melhor apagar isso aqui na edição depois, pra não ter problema. Mas não, é porque, cara, desde o nosso último podcast, o fatídico sobre comer cus, meu amigo, não comi um cu ainda. Porra, caralho, já faz um tempo já, hein? Cara, eu seriamente, assim, na verdade, por enquanto não, por enquanto eu tô bem tranquilo, mas acho que se passar alguns anos e eu não tiver comido uma bunda ainda, eu vou ter que me utilizar do poder monetário. É a via mais fácil de você conseguir comer um cozinho. Ah, cara, mas aí não é a mesma coisa, não é com consentimento, entendeu? Ah, você tá pagando. Foda-se. Ah, mas é nada, ainda. É que assim, pra você conseguir comer um cu, a maior possibilidade é você namorando, Pegar uma mina. puta. Porque, também Uma puta puta. sem ser puta, é tipo uma puta degenerada, é isso? Você tem 2 possibilidades. Namoro, e aí com o passar do tempo, pode ser que você consiga isso, tipo troféu, um novo troféu. Conseguir comer o cu da minha namorada por e isso tal. que eu conto, cara. Esse é o meu sonho, velho. Esse é o meu sonho de relacionamento Exato, feliz. e é até mais gostoso quando acontece assim, porque você se sente tipo, nova conquista, avancei mais um level, sabe? É mais gostoso. Avançou, né? Hã? Avançou. Eu ainda não. Mas espero um dia avançar. É só pra mostrar o quão realmente firme é a wife, cara. Fica tranquilo. Sim, sim. Você tá Mas eu. secretamente feliz com isso. Sim, na real, tipo, eu não tenho tanta pressa, pra ser bem sincero. Porque, tipo, cara, por mais que possa ser gay, cara, mas eu não consigo fazer coisas meio violentas com a minha wife. Sim, Cara, sim. eu posso trepar, tipo, com qualquer mulher e posso, sabe, espancar a mulher. Eu seria capaz de Você trepar não com uma falou mulher isso da última vez que agora. você queria transar espancando alguém? Sim. Eu seria capaz de transar com qualquer mulher agora e espancar ela, dar tapa na cara dela, dar soco na bochecha dela, enfiar a cara dela no vidro, encher a bunda dela de cintada. Enfim, cara, eu seria capaz de fazer qualquer coisa com qualquer mulher que aparecesse nua na minha frente agora. Mas com a minha wife eu não consigo, cara. Eu não consigo, sabe? Tipo, Cara, porque, bem, isso. Você não quer que sua namorada seja pra polícia, né? Não é o começo, velho. não é nem por causa disso, sabe? Mesmo que ela falasse pra mim, tipo, eu quero que você me dê tapa na cara, eu quero que você, sabe, me enforque. Eu ainda, mesmo se ela me falasse, eu ficaria tipo, mano, você é muito, sabe? Eu criei um sentimento meio de ternura com ela, eu não consigo fazer coisas muito carnais com ela, eu não tenho aquele negócio de fogo de querer foder com ela com toda a força, de querer enforcar ela. Não tenho isso com ela. É algo mais amoroso, entre aspas, mais romântico. Então não consigo, sabe? Cara, teve uma vez que eu pedi pra fazer algo com ela, foi tipo uma vez só. Que eu mesmo, nessa ocasião, mesmo que eu tava com vontade, eu me senti culpado. Eu fiquei, cara, por que eu tô fazendo isso com ela? Ela é tão lindinha, ela... Não. No fim das contas o negócio nem deu certo, mas... Enfim. Você perguntou assim, pode tirar foto do pezinho? Ela ficou meio receosa. Sim, é muito carnal tirar foto do pezinho.
Tadinho. Ah, cara, pack do pé é a coisa mais íntima que um ser humano pode mostrar pro outro, velho. Verdade. Por isso que capitalizaram. É, exatamente. Por isso que é tão caro, né, mano? Porra. Uns pack de pé por 100, 200, 300 conto, porra. Pô, queria eu Ó, conseguir cara, dessa. ia até te perguntar, velho, você lembra do Bogs Bean? Quem? O canal Bogs Bean, o tarado do pé. Sim, sim. Então, cara, o canal dele caiu de novo, mano. Uhum. De novo. Não, não. Eu tô extremamente chateado com isso, cara. Eu tenho uns vídeos salvos dele, tipo a música da punheta Aham. e tal. Pra quem não conhece esse canal, um dia eu vou fazer reupload de uns vídeos dele e vou recomendar, porque o cara é. Ele é o degenerado. O Lawful Degenerate, entendeu? Uhum. Sim, nossa, cara, faz tempo que eu não vejo coisa dele falando nisso. Ah, cara, pode deixar, eu vou postar uns negócios aqui que. Ah, meus amigos. Ele era. Acho que foi o maior achado que eu já fiz no YouTube. Sinceramente, cara. Ele caiu uma vez, se levantou e agora aparentemente caiu de vez. Foda. Triste. Relaxa, inscritos. Eu vou mostrar uns vídeos deles pra vocês, cara. Não, é Certo. foda mesmo, cara. Sei lá. Cara, tomar no cu já tá me dando vontade de mijar de novo. Que porra de pinto Sério, do mano. caralho. Eu bebo muita água, daí eu mijo muito. Ih, cortou. Caiu, 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 caiu.